Este é um mundo destruído pela existência de monstros. As pessoas despertaram habilidades insignificantes, e eu possuo a casa mais segura. Desde que eu me esconda em casa, posso escapar do desastre e receber recompensas continuamente. 3 dias depois que os monstros chegaram ao mundo, o mundo ainda não foi completamente destruído, e eu também sobrevivi com os poucos suprimentos que tenho. Nesta casa de 30 metros quadrados, na verdade, só eu moro sozinho. Isso é porque todos os meus parentes estão lá fora. Eu não sou um rico de segunda geração. A casa foi comprada pelo meu pai com um empréstimo. Para obter isenções fiscais, fui deixado sozinho para morar aqui. Com muito azar, estou preso aqui por causa do súbito surto do desastre. Olhando para o meu celular sem sinal, caí em profundo desespero. Eu olhei para cima e vi um monstro alado gigante vindo em minha direção, abrindo sua boca ensanguentada prestes a rasgar a janela. Neste momento crítico, o sistema do Rei do Lar foi ativado. O monstro foi separado por uma energia massiva, incapaz de se aproximar. Isso mesmo. A razão pela qual sobrevivi até agora é tudo graças a essa habilidade. Mas por causa disso, eu também não posso dar um passo para fora de casa. O Rei do Lar não pode sair de casa. Que tipo de rei é esse? Eu estava muito angustiado. Eu não posso fazer absolutamente nada, e não sobraram muitos copos de macarrão instantâneo. Os eletrodomésticos perderam a energia. Se isso continuar, não importa que tipo de rei eu seja, morrerei de fome. Neste momento, de repente notei que o sistema fez um som, matou um monstro e ganhei pontos de experiência. Acontece que o monstro que bateu na janela mais cedo já estava morto quando o som dos espólios sendo recebidos chegou. Os goblins no andar de baixo começaram a ficar inquietos, e minha carteira do sistema também depositou uma renda de 2.000.001. O sistema subiu para o nível 3. A luz fraca de repente ficou mais forte. Esta é a habilidade passiva do sistema. Restaurar todas as funções da casa. Eu, animado, abri a torneira e descobri que ela de fato havia voltado ao normal. Vou. Isso é ótimo. De volta como era antes do desastre. É uma pena que o celular ainda não tenha rede. Eu olhei para o papel de parede brilhante no computador. Memórias calorosas com a família do passado inundaram meu coração. Eu preciso encontrar uma maneira de resgatar minha família e trazê-la para cá. Justo quando eu estava pensando nisso, o sistema de repente exibiu um ícone de loja. Mostrava que eu podia comprar itens registrados na loja pelo preço original. Eu imediatamente abri a loja para confirmar o primeiro login. Meu saldo mostrava 2 milhões. Parece que está de fato conectado à carteira. Mas mesmo que meu nível aumente, eu ainda não posso sair de casa. A única coisa que posso confirmar é que, enquanto eu continuar eliminando monstros, posso subir de nível e ganhar novas habilidades. O problema agora é que eu nem consigo sair de casa. Como posso eliminar esses monstros? Mas parece haver alguns goblins no chão. Estes são os monstros mais fracos. Deve dar para tentar eliminá-los. Vamos tentar. Peguei uma garrafa de água e a joguei para fora. Descobri que eu estava certo. Eu posso jogar coisas para fora. Nesse caso, peguei um haltere, mirei nos goblins lá fora e o joguei com força. Mas, obviamente, a distância era muito grande. Não consegui acertar de jeito nenhum. Vendo que só restava um haltere, aquelas criaturas feias lá embaixo pareciam ter me notado. Eles mostraram suas presas e garras, avançando em minha direção. Olhando para a distância atual, está perfeita. Sem qualquer hesitação, eu abri a loja. Escolhi registrar o haltere na loja. Uma luz azul brilhou. O haltere foi precificado em 16.001, o mesmo que o preço de mercado anterior. Bem, então, eu imediatamente comprei vários outros halteres. Enquanto os halteres caíam de dezenas de andares de altura, o Goblin líder foi esmagado diretamente, com a cabeça quebrada e sangrando. Como esperado, o sistema recompensou com moedas de ouro e pontos de experiência. Tendo provado o sucesso, levantei o haltere novamente para esmagar. Infelizmente, errou por pouco. Que pena! Comprei mais 3 halteres, joguei com força, e outro Goblin caiu. Neste momento, meu nível subiu e desbloqueei uma nova habilidade. O que eu ganhei desta vez foi um espaço para armazenar itens. Eu o abri imediatamente e coloquei o haltere dentro. Então, fiquei agradavelmente surpreso ao descobrir que eu podia invocar coisas do armazém para posições designadas. Nesse caso, eu não conseguia conter o sorriso. Uma luz azul apareceu no topo do arranha-céu. Inúmeros halteres apareceram no ar enquanto eu os invocava, e então eles se espatifaram ferozmente contra os goblins indefesos no chão. Após uma rodada de lamentos, ganhei uma grande quantidade de moedas de ouro e pontos de experiência. Depois de eliminar os goblins, registrei os halteres e todos os ingredientes na loja. Neste momento, descobri que faltava $1 na minha carteira. Será que manter a casa também custa dinheiro? Muito provavelmente, é por causa desta geladeira. A situação não é otimista.
Onde mais há monstros que eu possa eliminar? O chão está vazio, sem nada. Eu preciso pensar em uma maneira. Será que um pássaro monstro estúpido poderia aparecer de repente? De repente, meu rosto enrijeceu. Eu notei algo. É o pássaro monstro Karakin. Muito bom. Chega, Deus não me abandonou. Imediatamente coloquei um espelho no parapeito da janela, usando o reflexo para atrair a atenção do monstro. Como esperado, o monstro rapidamente me notou. Ele abriu sua boca grande, gritando enquanto se lançava contra mim. No entanto, justo quando eu pensei que seria facilmente resolvido como da última vez, este pássaro monstro parecia mais poderoso. Ele voou no ar, acumulando força para trás. Suas garras perfuravam paredes por onde passavam, revelando rachaduras. Mas o sistema rapidamente condensou um escudo mais forte. Eu cerrei os dentes e convoquei a loja. Preciso encontrar uma boa solução, porque pelo que vi, os corpos precisam estar por perto para recolher os espólios. Durante esse tempo, não tive sucesso todas as vezes que cacei goblins. Os vivos levavam embora os goblins mortos. Levar os corpos impede de recolher os espólios. A presa diante de mim não pode escapar de jeito nenhum. Preciso de um método para matar com um golpe. Tive um lampejo de inspiração e comprei imediatamente 10 garrafas de óleo de canola, e então comecei a aquecer o óleo numa panela. Enquanto o aquecia até ficar escaldante, comecei a amarrar um grande pedaço de tecido de algodão. O próximo passo foi abrir o armazém, guardar o óleo escaldante no espaço, pegar um isqueiro para acender o bastão de algodão à minha frente. Bom, agora está tudo pronto. Eu abri o espaço acima da cabeça do monstro, derramando o óleo fervente em direção ao seu corpo. Isso ainda não acabou. Eu rugi e atirei a tocha da minha mão com força. Num instante, o monstro anteriormente arrogante já estava envolto em chamas, lutando desesperadamente, caindo direto de uma altura de 100 metros. Notificação do sistema. Eliminou Karakin. Ganhou experiência massiva. Não só desbloqueou novas habilidades, mas também depositou 9.300.000 won. E essa nova habilidade expande o domínio dentro de casa. Antes que eu pudesse reagir, já tinha entrado em vigor. Depois de uma onda de dor por todo o meu corpo, os meus 5 sentidos tornaram-se mais apurados. Até a situação do apartamento ao lado era completamente visível para mim. Depois de um bom tempo, finalmente parei de suar. Na verdade, há pessoas no apartamento ao lado. Os vizinhos, uma família de 4 pessoas, estão todos vivos. O que está acontecendo? Lutei para acalmar a minha mente. As informações detalhadas da família de 4 pessoas ao lado estavam todas cristalinas. Notificação do sistema. Indivíduos elegíveis para a cidadania foram descobertos. Conceder cidadania? Eu estava confuso. Se eu não conceder cidadania, o que vai acontecer? Resposta do sistema. Indivíduos que não receberem cidadania sairão de casa. Eu entendi imediatamente. Agora posso decidir sobre a vida ou a morte dessas 4 pessoas. Sem hesitar, concedi-lhes imediatamente o direito de viver. Deve haver muitas outras habilidades relacionadas à cidadania. Este é o olho do rei. Nada em casa pode escapar aos olhos do rei. Então, vi um indicador de gestão de cidadãos. A exibição dos níveis de confiança das 4 pessoas estava listada de forma proeminente. O limite máximo de cidadãos que posso ter é, na verdade, de 600. 600? Até eu não pude deixar de me maravilhar com esse número exagerado. Além disso, a experiência e o dinheiro de recompensa que os cidadãos ganham serão distribuídos para mim. Eu mesmo posso ajustar a proporção. Há também uma opção para atribuir tarefas. Eu sou quase como um rei. A lista de tarefas está dividida em 4 partes: conteúdo, prazo, recompensa e punição por falha. A punição por falha pode, na verdade, ser a morte. Eu balancei a cabeça sentindo-me um tanto relutante. Desde que eu queira, posso matar cidadãos a qualquer momento. Então, o que devo planejar a seguir? Pensando nisso, abri o olho do rei para verificar a situação da família vizinha. A esposa perguntou ansiosamente ao marido o que fazer no futuro. O homem disse, impotente, vou sair para procurar um pouco de água. Você e as crianças esperem em casa. Será que realmente conseguiremos encontrar água lá fora? Quero verificar aquela loja de conveniência. Aquele lugar é grande. Talvez ainda reste alguma coisa. Olhando para a aparência indefesa das 2 crianças, o homem segurou com força a mão da esposa. Confie em mim. Com certeza trarei água de volta. Confie em mim. Vendo isso, meu rosto ficou sério. Parece que a situação é pior do que eu imaginava. Eu abri a loja e descobri que o sistema já podia ser atualizado. Com o aumento da capacidade da loja, o número de itens que podiam ser colocados também atingiu 20%. Também acumulei alguns pontos de habilidade. Deixe-me investi-los na loja e na manutenção da casa também.
Agora, não só a capacidade da loja atingiu 40%, mas também foi adicionada uma função de reparo de itens. Muito bom! Comprei imediatamente um pouco de água mineral e laranjas na loja. Se eu puder fornecer água e eletricidade para o vizinho, com certeza receberei boas recompensas. O sistema exibiu uma notificação para abrir o registro de vassalos. O que é isso de novo? Eu parecia confuso e reclamei que o sistema é muito extravagante. Nesse momento, o pai ao lado já havia preparado sua bagagem para sair e encontrar água para sua esposa e filhas. O papai está saindo. Você deve cuidar bem da casa. No entanto, as duas meninas não conseguiram se controlar e começaram a chorar. Havia monstros lá fora. Naquele dia, eles também estavam brincando de castelo de areia como de costume. Vários monstros aterrorizantes e ferozes apareceram de repente. Felizmente, seus pais apareceram a tempo para escapar da perseguição do monstro. Pensando nisso, o homem só pôde suspirar. Talvez este fosse seu último encontro com sua esposa e filhas. De repente, a campainha tocou, assustando-os. Desculpe incomodar. Se for conveniente, por favor, ajude-me a abrir a porta. O homem ergueu um taco de golfe, extremamente vigilante. Isso é uma pessoa? Pode ser um monstro. Mas, justo quando estavam com muito medo, a porta foi aberta. Um clarão de luz. Meu rosto bonito apareceu como o de um salvador. Vendo sua aparência encolhida, eu rapidamente me apresentei. Sou o vizinho que mora ao lado. Meu nome é Jin Zaishin. Tenho água e laranjas para compartilhar com vocês. Depois que terminar de comer, pode conversar comigo? Ouvindo isso, a família de 4 pessoas baixou a guarda. Água e comida, não há razão para recusar. Por favor, entre e converse. No entanto, as duas meninas ainda me encaravam atentamente. Eu não devo tê-las assustado, certo? Falando nisso, eles cobriram toda a luz. Realmente muito espertos. Isso reduziu a possibilidade de serem atacados por monstros até certo ponto. Vamos acender uma luz. Pensando nisso, meus olhos brilharam. Diante de seus olhos incrédulos, as luzes se acenderam instantaneamente. Eu peguei água mineral com um ar amigável. Deixe as crianças beberem um pouco de água primeiro. A menina faminta e com sede pegou a água e bebeu um grande gole, chegando a engasgar. Eu também peguei laranjas para elas. Vendo a menina comer tão feliz, acho que é a hora. Embora naquele instante, a confiança e a lealdade da menina por mim atingiram o nível para se tornar uma vassala. Afinal, ela ainda é muito jovem. Vassalos só podem registrar 10 pessoas. Pelo menos deveria ser como o pai, Kevin Dijon, para executar minhas ordens. Mas a confiança dele em mim é de apenas 31. Justo quando eu estava pensando nisso, aquele pai de repente falou e me chamou. Muito obrigado. Eu nem sei como retribuir essa gentileza. Ouvindo isso, eu o chamei diretamente para o corredor para conversar. Fui direto ao ponto. Você recebeu a cidadania? O homem abriu uma tela azul. Se você se refere àquela notificação, nossa família inteira a recebeu há 30 minutos. Nossos corpos não conseguiram se mover por um tempo depois de recebê-la. Isso me fez parar. Depois de obter a cidadania, o corpo fica rígido por um tempo? Eu falei imediatamente. Tio, eu posso deixar você voltar à sua vida original. Pelo menos em casa, nenhum monstro vai invadir. Isso chocou o tio. Mas você definitivamente não está me ajudando por nada. Certo? O que você precisa que eu faça? Eu olhei para ele. Mesmo que custe sua vida, você está disposto? Kui Indjun hesitou apenas brevemente antes de cerrar os punhos imediatamente. Estou disposto. Sem você, eu teria que procurar por água e comida lá fora. Eu já estaria arriscando minha vida então. Ouvindo isso, olhei para Provin e perguntei quanto custava aquele taco de golfe. Cerca de 400 ou 500 mil. Eu estava um tanto impotente. Ainda muito caro. Preciso economizar dinheiro agora. Depois disso, perguntei a Kui Indjun mais algumas coisas sobre a situação quando os monstros apareceram. As pessoas que ficaram em casa quando o desastre ocorreu devem estar todas vivas. Um pequeno goblin não tem poder de combate. Humanos que se movem em grupos como eles não poderiam ser eliminados tão rapidamente. Pensando nisso, fiz o primeiro pedido a Kui Indjun. Tio, você só precisa procurar por sobreviventes comigo. Depois de dar as instruções, voltei para o quarto. O nível de confiança de Kui Indjun em mim havia chegado a 40. Absorvendo lentamente a experiência e o dinheiro dos outros assim, talvez um dia eu veja minha família. De repente, um grito agudo me assustou tanto que meu cabelo se arrepiou. Eu me sentei. Há sobreviventes no andar de baixo. Justo quando eu estava preocupado que não poderia ajudá-los. Aquele grupo exibiu um poder de combate formidável. Eles apenas golpearam levemente e os goblins foram derrubados no chão. E a outra garota segurando um arco e flecha até atirou 2 flechas simultaneamente. Em pouco tempo, os goblins foram quase completamente eliminados.
Vendo o poder de combate deste grupo tão forte, os fracos goblins só puderam fugir envergonhados. Vendo isso, eu joguei um saco de macarrão instantâneo e acenei freneticamente para eles. Depois de fazer tudo isso, abri a porta para receber Quenjun, mas como ele não era um vassalo, foi isolado do lado de fora pela proteção do sistema, então ele só pôde entregar a caixa. Eu trouxe todas as coisas que poderiam ser usadas como armas. Depois de ver várias facas pequenas no chão, fiquei muito satisfeito. Abri o armazém e peguei 5 garrafas de água e 5 pacotes de macarrão instantâneo. Depois expliquei a nova tarefa ao atordoado Quenjun. Você pode me ajudar a levar esta água e macarrão instantâneo para a entrada no primeiro andar? Para o primeiro andar, Quenjun hesitou um pouco. Isso não será muito perigoso? Vai ficar tudo bem, eu expliquei. Pelas minhas observações, esses goblins na verdade se movem durante o dia, e eu preciso fazer com que aquelas pessoas lá fora se tornem meu povo. Eu sorri com presunção. Mais importante, assim que aquelas pessoas souberem que eu tenho comida, elas virão me procurar por conta própria. Eu tenho meu plano. Estou contando com você. Apenas entregue na entrada do primeiro andar. Ouvindo isso, Quenjun não disse muito. Ele se curvou e se preparou para partir. E eu também aproveitei a oportunidade para abrir uma tarefa, entregar a comida e dar a Quenjun uma pequena quantidade de pontos de experiência. Vendo isso, Quenjun também ficou confuso. Isso é como jogar um videogame? Eu lembrei que se ele completar tarefas e subir de nível, ele pode obter recompensas muito generosas. Quenjun ansiosamente chegou ao primeiro andar. Justo quando ele estava prestes a pousar a caixa, ele de repente viu várias sombras estranhas. Ele tremeu todo, sentindo instintivamente que aquilo deviam ser monstros. Porque ele fugiu apressadamente demais, ele tropeçou e caiu no chão. Justo quando ele pensou que desta vez já era, aquela sombra se aproximou. Acontece que era um grupo de jovens. Tio, você está bem? Ao mesmo tempo, no andar de cima eu também senti estranhos entrando. Eu imediatamente abri o olho do rei para investigar. Com certeza, as pessoas do andar de baixo estavam subindo lentamente. Eu os ouvi discutindo que a comida estava prestes a acabar. Vendo essa situação, o sistema também exibiu uma notificação. Propôs cidadania a eles? Percebi atentamente que cidadania mudou de conceder para propor. Será que quando o território se expande, eu posso conceder? Mas nesta situação, eu só posso propor? Pensando nisso, minha cabeça doeu um pouco. Propor significa que eles podem recusar. De repente, meu cérebro esperto teve um lampejo de inspiração. Eu notifiquei diretamente Quenjun para completar uma nova tarefa. Isso mesmo, Engjun. Ofereça uma refeição a 6 convidados. Após alguma discussão, todos os 6 concordaram com este pedido. Ao mesmo tempo, também aproveitei a oportunidade para propor cidadania a eles e concedi permissão a todos os 6 para entrar no 30º andar. Após essa série de operações, eu fiquei exultante. Isso também me recompensou com pontos de experiência e dinheiro do assentamento. Agora seres para confrontar monstros de frente, além de um ótimo bônus. Em pouco tempo, todos os 6 se tornaram meus cidadãos. O líder, Redon Jian, estava no nível 23. Sua habilidade despertada é arremessar bolas de beisebol, fazendo o poder das bolas aumentar 3 vezes. Na verdade, dependendo da força de uma pessoa, bolas de beisebol podem de fato ser usadas como armas. Com habilidades que aumentam o poder em 3 vezes, é de fato uma boa escolha para matar monstros. Em seguida, defini a distribuição de experiência de todas as 6 pessoas para 70%. Os valores de confiança só precisam aumentar lentamente. Tudo está pronto. Agora só preciso organizar tarefas continuamente. Agora posso ganhar pontos de experiência e dinheiro apenas sentado, como farmar monstros em jogos. Claro, ainda preciso construir uma amizade com essas pessoas. Se eu consigo encontrar meus parentes pode depender inteiramente deles. Pensando nisso, de repente recebi uma notificação de que os níveis de confiança de várias pessoas aumentaram. Acontece que Quenjun os convidou para sua casa. Ele pediu para sua esposa cozinhar para entreter os convidados. Este também é um dos planos de Zai Xian. Certo? Ouvindo isso, o líder, Redon Jin, ficou muito curioso. Ele perguntou a Engjun que tipo de pessoa é esse Zai Xian. Quenjun coçou a cabeça dizendo que também não tinha certeza. Só sabia que ele é o vizinho que mora ao lado. Mas de qualquer forma, ele é uma pessoa muito mágica. Todos esses recursos são mérito de Zai Xian. Redon Jin engoliu em seco. Você quer dizer que ele é uma pessoa despertada, certo? Nível. Este é um despertado muito impressionante. Não importa o que aconteça, devemos agradá-lo. Afinal, nesta situação, alguém que pode fornecer eletricidade, água e comida pode ser dito que tem habilidades milagrosas, de um nível completamente diferente do nosso. Quenjun disse às pessoas que a comida ainda levaria algum tempo.
Vocês querem tomar um banho primeiro? Isso fez os olhos das duas garotas brilharem. Nós podemos mesmo tomar banho? Só então Redongião percebeu que com eletricidade, as instalações aqui podem funcionar normalmente. Isso significa que não só podemos tomar banho, mas também a água quente. Olhando para as expressões incrédulas das duas garotas, Qiangjun explicou que isso também é uma habilidade de Zaiqian. A sala e o quarto têm 2 banheiros. Vocês duas podem se lavar simultaneamente. Todos se maravilharam com a minha força. Redonda instruiu todos a não cometerem erros. A tarefa principal é encontrar comida. Apenas Bingyao ao lado deles parecia muito melancólico. Redonda pediu desculpas a ele. Sinto muito. A culpa é toda minha. Não deveria ter feito uma festa de inauguração e chamado vocês dois. Vamos encontrar um pouco de comida aqui e voltar para a casa da sua avó juntos. Bingyao disse que estava tudo bem, mas fechou os olhos com força. É tarde demais para tudo. Lá fora há inúmeros monstros. A possibilidade de a avó ainda estar viva. Justo quando estavam discutindo, de repente a porta atrás dele se abriu. Meu rosto bonito apareceu novamente. Eu vou ajudar todos vocês. Vendo isso, todos sentiram uma esperança inexplicável crescer em seus corações. Talvez essa pessoa realmente tenha a habilidade de nos resgatar do abismo do desespero. Depois de um tempo, várias pessoas se sentaram ao redor da mesa de jantar. Qiangjun se adiantou, trazendo pratos para servir. A anfitriã parecia um pouco envergonhada. Não sei se estes pratos são aceitáveis. De jeito nenhum. Não esperava que em um mundo como este ainda pudéssemos comer este tipo de refeição. Isto é mais do que aceitável. Irmã, não esperava que você tivesse preparado iguarias como estas, explicou a anfitriã. Isso também é graças aos ingredientes de Zai Xian. Caso contrário, tudo o que eu poderia servir a vocês seria arroz branco e laranjas. Neste momento, notei que o nível de confiança da anfitriã também havia chegado a 50. Vou começar a comer. Todos estavam imersos na comida deliciosa. Há tanto tempo que não comia rolinhos de ovo tão deliciosos. Tão comovente. Ainda há muita comida. Convidei o casal para se sentar e comer junto. Em meio ao riso de todos, eu suspirei. Há tanto tempo que não vi uma cena tão animada. Minha família também deve estar segura. Depois de um tempo, a anfitriã levou as 2 meninas para dormir. Lembrei a todos seriamente para continuarmos o tópico anterior. A razão pela qual vocês não podem ir para a casa da sua avó, mesmo sendo tão perto. Qual é? Redondinho explicou que é por causa dos goblins. A garagem subterrânea do prédio é um lugar muito adequado para os goblins se esconderem. Parece que está tudo ocupado por eles. Pelo menos 1000 estão lá. Ouvindo isso, eu parei um pouco. A habilidade do rei do lar só alcança o 30º andar, então os goblins podem ocupar o porão e até mesmo Redongon ficou um pouco desanimado. As entradas e saídas do apartamento estão todas conectadas à garagem subterrânea. Nem pensem em sair do apartamento. Eu calmamente apontei uma nova rota, mas várias pessoas me lembraram que aquele lugar tem uma existência ainda mais aterrorizante que os goblins. É uma criatura um pouco parecida com um lobo e um pouco com um urso. Naquele momento, aquela fera selvagem estava enfrentando hordas de goblins. É precisamente por isso que conseguimos escapar daquela área a tempo. Ouvindo isso, acho que os goblins são mais fáceis de lidar, só podemos avançar de frente. Redondinho baixou a cabeça. Infelizmente, já atingimos nosso limite porque nossas armas são arcos e bolas de beisebol, mas, afinal, são todos consumíveis. Isso não é um problema para mim. Eu disse calmamente, deixem-me ver suas bolas de beisebol e arcos. Depois de pegá-los, eu os registrei diretamente na loja. O preço do arco é cifrão 153000.00.01. Não é muito caro. Perguntei se todos eles sabiam usar arcos. Mesmo que não saibam, aproveitem esta oportunidade para praticar. Vocês vão usá-los mais cedo ou mais tarde. Olhando para os arcos que apareceram de repente, Wen Bingyao ficou muito agradavelmente surpreso. Se continuar assim, talvez minha avó também consiga. Todos também aplaudiram. Dessa forma, a eficiência na eliminação de monstros melhorará muito. E eu lembrei a todos que o objetivo principal é reduzir drasticamente o número de goblins. É melhor começar a operação amanhã. Quanto mais rápido, melhor. Amanhã, devemos resgatar a avó de Wen Bingyao, enfrentando as dúvidas de todos sobre o plano. Eu sorri com confiança. Vou usar táticas de isca. Depois de um tempo, todos terminaram de ouvir meu plano e sentiram que havia uma probabilidade de sucesso. O pré-requisito é que a operação corra bem. Não podemos ser descuidados de forma alguma. Percebi que o sistema enviou uma notificação de que Qiangjun completou a tarefa. Taxa da tarefa consumiu 30.001. Uau! Então atribuir tarefas também custa dinheiro? Então é verdade que o dinheiro move montanhas. Com dinheiro,
Posso subir o nível dos cidadãos. Agora, Ku Yeojun cumpriu as condições para se registrar como um retentor. Vendo isso, não hesitei e cliquei no botão de confirmar. Ku Yeojun sentiu imediatamente algo anormal. Agora mesmo meu corpo pareceu brilhar. Nomear um retentor pela primeira vez me deu a habilidade de invocação. Posso invocar retentores para casa. E Ku Yeojun também despertou uma habilidade, a grande força de gorila. Além disso, como primeiro servo, dentro de um raio de 5 metros de casa, posso criar um domínio de invocação para chamá-lo para casa. Também há um sinal de mais aqui no sistema. Gastar 1 milhão para aumentar o nível do retentor Ku Yeojun. Quanto? 1 milhão. Senti como se o céu estivesse caindo. Ah, esquece. Vamos ver sobre subir de nível mais tarde. Ku Yeojun disse que seu corpo está cheio de força, como se estivesse 10 anos mais novo. Ouvindo isso, sorri levemente e peguei um arco. Desta vez, por favor, peça ao tio para participar da nossa operação também. O combate dos retentores pode me fazer ganhar mais pontos de experiência. Então eu instruí a definitivamente eliminar mais. Embora Ku Yeojun estivesse com muito medo, ele ainda concordou. Em pouco tempo, o esquadrão de ação totalmente armado chegou ao primeiro andar. O primeiro objetivo deles é encontrar sobreviventes e trazê-los para o 30º andar. Os nervos de todos estavam tensos enquanto começavam a se mover, porque não sabiam quando os goblins apareceriam de repente. Eles verificaram cuidadosamente a situação do primeiro andar. A cena medonha e sombria diante deles quase os fez vomitar. Os quartos destruídos sem cerimônia estavam cobertos por toda parte com cadáveres espalhados. Sangue e sujeira se acumulavam, impregnados com um fedor de podridão. Redongjin rangeu os dentes. O primeiro andar não tem esperança. Vamos verificar o segundo andar. Mas a tragédia do segundo andar foi a mesma. Esta cena chocou várias pessoas. Vamos para o terceiro andar. No terceiro andar, várias pessoas finalmente encontraram um quarto bem trancado. Redongjin bateu na porta. Tem alguém aí dentro? Mas não houve resposta. Várias pessoas se revezaram batendo novamente. Só há uma possibilidade. As pessoas lá dentro já tiveram um fim trágico. Eles chegaram ao quarto andar. Tem alguém aí dentro? Estamos aqui para resgatá-los. Um rosto surgiu pela fresta da porta, extremamente abatido. Vocês são mesmo uma equipe de resgate? Redongjin, finalmente vendo pessoas vivas, suspirou de alívio. Isso mesmo. Então, pode me dar um pouco de água? Estou com muita sede. Ouvindo isso, Redongjin pegou uma garrafa de água mineral e entregou a ele. Então ele explicou, na verdade, somos refugiados deste prédio, mas estamos de fato aqui para salvá-los. Há um lugar mais seguro. O homem mostrou instantaneamente um olhar aterrorizado, mas momentos depois, ele ainda abriu a porta. Acontece que ele ainda tinha um filho e uma filha, 2 jovens. O homem estendeu a mão. Parece que sou desconfiado demais. Meu nome é Hong Zeng-su. Por favor, cuidem de mim. Todos apresentaram que no andar de cima não só há comida, mas também banho. Os olhos da menina brilharam imediatamente. Como os refugiados foram todos encontrados pela equipe de resgate e enviados para o 30º andar, meu número de cidadãos também chegou a 40. Os pontos de experiência e o dinheiro de assentamento obtidos pelos cidadãos também aumentaram em 90%. Primeiro, instalei todos os idosos e crianças na casa de Ku Yeojun. Quanto aos jovens, deixei-os ficar temporariamente no corredor. Abri o olho do rei para verificar a situação. O esquadrão de resgate já estava agindo de acordo com o plano. Bem, então, vamos entrar na segunda fase, a caça aos goblins. Sob minhas instruções, Redongjin implantou o plano de batalha para o esquadrão. O objetivo principal é atrair todos os goblins do porão para fora. Vamos nos dividir em 2 equipes para provocar os goblins do primeiro subsolo, depois matar todos eles, e então cuidar dos caras no segundo subsolo. O homem de óculos estava um pouco preocupado. E se encontrarmos exércitos de goblins maiores que o esperado ou se os corpos deles dificultarem nosso movimento? Isso também é um problema. Mas os outros membros o consolaram. Desta vez, definitivamente não haverá problema, porque temos flechas suficientes. Antes que terminassem de conversar, um grupo de goblins já os havia notado. Todos começaram a atacar, puxando arcos e flechas. Os goblins morreram na hora. O que os surpreendeu foi que os corpos dos goblins eliminados também desapareceram. Isso também poderia ser a habilidade de Zaiqian? Simplesmente ultrajante demais. Eles não sabem que, como rei do lar, nada pode escapar dos meus olhos. Com base nessa habilidade especial, se eles encontrarem problemas, também posso fazer ajustes a qualquer momento. O que me surpreendeu um pouco foi que o nível de confiança de Bing Yao também subiu rapidamente, atingindo as condições de registro de vassalo. A lealdade chegou a 88, mas isso não é algo ruim. Então é hora de decidir o momento de registrar um vassalo.
Enquanto isso, no subsolo, a equipe de resgate e os goblins entraram em uma batalha acirrada quando o corpo de Bingal emitiu uma estranha luz elétrica. O que é isso? Todos se viraram apavorados, mas os goblins não lhes deram mais tempo para pensar. Seus números continuavam aumentando. Inúmeros olhos carmesins emergiram da escuridão. Redonjan gritou, sem escolha. Só podemos correr rapidamente. Então todos se apressaram para fugir. A garota de cabelo vermelho disparou várias flechas para dar cobertura. Os goblins caíam um após o outro, mas o número de goblins parecia infinito. Eles avançaram em bandos. Os caras do segundo subsolo também pareceram vir correndo. Só podemos chegar rapidamente à saída de emergência. Todos correram a toda velocidade e finalmente alcançaram a saída de emergência. Justo quando iam fechar a porta, a grande mão feia de um goblin se esticou. Todos trabalharam juntos tentando fechar a porta, mas o número de monstros continuava aumentando. Saiam da frente. No momento crítico, Kevin John apareceu com sua força tremenda. Ele empurrou com força e a porta de emergência se fechou imediatamente, mas isso não era o fim. Os goblins atrás da porta ainda batiam freneticamente. Em pouco tempo, o tio estava exausto, pensando que agora estava seguro. Quem diria que a porta seria aberta instantaneamente por um goblin gordo? Vão primeiro. Kuiedjun, caído no chão, gritou. Justo quando meu único vassalo estava prestes a enfrentar uma mão sombria, eu abri diretamente a teleportação. Diante dos olhos de todos, Kuiedjun se transformou em fumaça e escapou. Os goblins, tendo perdido seu alvo, viram Jondaexu na frente como seu novo alvo. Eles saltaram como inúmeras tartarugas com pernas. Jondaexu os arremessou pelos ares enquanto fugia desesperadamente. Corra mais rápido, um companheiro gritou. A horda de goblins estava a menos de um palmo dele. Fora do apartamento, em uma noite de lua cheia, um monstro parecido com um urso-lobo massacrou os goblins completamente. Continue. Devo continuar o massacre. Ele se virou sinistramente, revelando um olhar aterrorizante. Ele notou a luz fraca vindo do 30º andar do apartamento. Kuiedjun se teleportou para o 30º andar e aterrissou no chão. Embora não tenha sido além das minhas expectativas, ainda suspiro por quase termos tido um acidente. Mas ao ver meu rosto bonito, Kuiedjun ficou um pouco surpreso. Mas muito rapidamente, a atenção do tio foi atraída para uma dor aguda em sua panturrilha. Diante da minha preocupação, ele se forçou a ficar alerta, dizendo que se recuperaria em breve. Vendo isso, eu fiquei um pouco atordoado. Certo, eu deveria registrar alguns medicamentos. Fui até o quarto e abri a gaveta. Estes são todos os meus medicamentos de emergência. Eu estava um pouco preocupado. Coisas demais para registrar. O armazém só tem 40 espaços. Ah, certo. Meu eu inteligente imediatamente pensou em um método. Consertei a caixa de remédios de segunda mão de qualidade inferior em minha mão e a registrei junto. Então comecei a tratar o ferimento de Kuiedjun, desinfetando cuidadosa e meticulosamente, e depois aplicando o remédio. Durante o processo, o nível de confiança de Kuiedjun continuou aumentando. Depois de tratar seu ferimento, abri o olho do rei para verificar a situação do esquadrão. Justo quando Jiandexil estava prestes a ser engolido pela maré de goblins, seus companheiros imediatamente deram cobertura. Sob uma chuva de flechas, eles estavam prestes a se distanciar dos goblins, mas subestimaram a poderosa capacidade de salto dos goblins. Os goblins não esperavam que eles ainda tivessem reforços. Quando Bingal se registrou como vassalo, ele se tornou invencível. Ele apareceu instantaneamente e despedaçou os monstros à sua frente. Até mesmo Redonjian ficou chocado. Bingal sempre foi tão forte assim? Claro, eles não sabem que esta é a habilidade concedida após se registrar como vassalo, a teleportação instantânea. Embora o esquadrão parecesse um tanto desarrumado, sob meu comando, eles já haviam preparado extensões e água no momento certo, apenas esperando que o Embingal se libertasse. Um enorme tanque de água apareceu diante dos goblins. A água corrente deixou esses monstros em completo caos. Redonjian viu isso e ordenou que a energia fosse ligada. A fiação preparada com antecedência imediatamente faiscou sob seus pés. Enquanto um grande número de goblins morria eletrocutado, eu também ganhei uma quantidade massiva de pontos de experiência e moedas de ouro, além de desbloquear novas habilidades. O poder do sistema foi ativado. O alcance do Rei do Lar se expandiu mais uma vez, abrangendo a horda de goblins no porão. Alvos inimigos detectados, iniciando eliminação. Em um instante, os goblins foram transformados em uma névoa de sangue pelo modo de eliminação do sistema, e eu ainda estava recebendo um fluxo constante de moedas e experiência. Enquanto isso, o grupo restante de goblins ainda se agitava inquietamente. De repente, uma sombra aterrorizante apareceu atrás deles. Era aquele urso gigante rugindo enquanto avançava na direção deles. Num instante, o goblin da frente foi despedaçado.
Os goblins feios ficaram imediatamente cheios de terror, mas o urso não lhes deu um momento para respirar. Com um poderoso golpe de suas garras, ele os rasgou em pedaços de carne. Os goblins tinham força nos números, subindo nos ombros do urso onda após onda. Embora arremessados, os goblins não desistiram. Com sua vantagem numérica, eles finalmente encontraram uma brecha na defesa do urso. Assim que o urso se viu em perigo, cercado por goblins por todos os lados, a habilidade do Rei do Lar foi ativada, e os goblins foram instantaneamente explodidos em pedaços. Até o urso parecia completamente confuso. Isso é porque quando eu expandi o sistema, eu anotei e concedi a cidadania. O urso exausto não conseguia mais sustentar seu corpo. Sua pele recuou, revelando o rosto de uma jovem mulher. Tudo o que acontecia dentro da casa era completamente visível para mim. Mandei o sistema analisar a condição da mulher, descobrindo que seu nome era Uyanshu. Não apenas nível 33, mas ela havia despertado uma habilidade de rank A de pessoa-urso. Isso me surpreendeu e não só isso. O nível de confiança de Lu Willing e Redonjian também havia chegado a 50. A lealdade de Jian de Shu havia chegado a 30, cumprindo as condições para ser registrado como um retentor. Sem hesitação, registrei Jian de Shu diretamente como um retentor. Jian de Shu desbloqueou sua habilidade de rank B, Cavaleiro de Aço, que podia invocar uma armadura completa e um machado. Vendo isso, comecei a pensar. Atualmente, o rank do retentor é determinado por sua habilidade despertada. Kui Engjun, que possuía a habilidade de rank C, Força Monstruosa do Grande Gorila, estava no nível 20. Jian Dakyu, que possuía a habilidade de rank B, Cavaleiro de Aço, estava no nível 25, enquanto Ebin Gyao, que possuía a habilidade de rank A, Teletransporte Instantâneo, estava no nível 30. No momento em que são registrados como retentores, seu nível é determinado por sua habilidade despertada. Então este nível é aleatório? Se o Ebingel conseguiu um rank A por causa de sua lealdade, como o Kui Engjun pôde ter um rank tão baixo quanto C? Jian Dexiu, com apenas 31% de lealdade, obteve uma habilidade de rank B. Seria ótimo se eu soubesse quais condições precisam ser cumpridas para que habilidades de rank mais alto apareçam. Afinal, só posso registrar um total de 10 pessoas como retentores. Além disso, o que aconteceria se eu transformasse uma pessoa despertada em um retentor? Esquece. Não vou pensar nisso agora. Conforme o alcance se expandiu, agora eu podia me mover livremente no corredor do elevador. Depois de usar o olho do rei para verificar a condição da mulher, eu me virei e instruí Kui Engjun, esperando que ele pudesse trazer a garota do segundo subsolo para o 30º andar. Com a equipe de resgate, todos estavam limpando o campo de batalha. Pensando na cena anterior, Redonjian estava atordoado. Essa pessoa não só possui vários recursos escassos, como a eliminação em grande escala dos goblins agora há pouco também deve ser sua habilidade. E Bing Yao, aquele garoto introvertido, depois de conhecer aquela pessoa, tornou-se alguém completamente diferente. É assustador só de pensar neste nível. Mas não importa quais habilidades essa pessoa possua, a única conclusão imutável é esta. Se você quer salvação neste mundo maldito, você deve inevitavelmente ganhar o favor dele. A cena muda para a memória de Uyanshu. Seu próprio filho ainda estava brincando feliz no parquinho. Assim que seu filho levantou a mão para acenar para ela, a cena diante de seus olhos se tornou algo que ela nunca esqueceria. Um goblin enlouquecido avançou sobre seu pobre filho. Não. Ela acordou do pesadelo com um sobressalto, encontrando-se deitada na cama. Eu estava de vigia ao lado dela. Você é a senhorita Uyanshu? Prazer em conhecê-la. Meu nome é Jinzai Xian. Ela ficou atordoada e perguntou se fui eu quem matou aqueles goblins. Depois que eu confirmei, ela ficou chocada. Essa pessoa realmente tem habilidades tão poderosas a ponto de eliminar instantaneamente tantos goblins. Talvez com as habilidades dele, haja realmente uma chance de isso acontecer. Pensando nisso, suas emoções já haviam desmoronado. Por favor, salve meu filho. Mesmo que seja só por um dia, por favor. O sistema indicou que o nível de confiança de Uyanshu estava subindo drasticamente. Eu imediatamente percebi que foram aqueles goblins que a fizeram perder o filho. Isso, existe alguma maneira de ajudá-la? Tentei atribuir-lhe uma tarefa com a recompensa sendo a ressurreição do filho. No entanto, o sistema de fato mostrou que não poderia ser concedido. Assim que eu estava lamentando que os mortos não podem ser revividos, o sistema exibiu dinheiro insuficiente para pagar. Por favor, aumente seus fundos e tente novamente. Isso me chocou. Então é só falta de dinheiro? O sistema é poderoso demais. Com dinheiro suficiente, você pode reviver os mortos? Onde está a justiça nisso? Esqueça a justiça ou o que for. Comecei a consolar o Uyanshu. Acho que talvez eu possa te ajudar. Talvez haja uma maneira de trazer seu filho de volta.
Com certeza a esperança. Ao ouvir isso, a mãe congelou. Você está falando sério? Existe mesmo um jeito? Eu assenti. Isso mesmo. Só não é possível agora. Mas tenho certeza de que existe um método viável. Ao ouvir isso, Wu Yanju ficou extremamente animada. Seja o que for, o que eu preciso fazer? Pensei por um momento. Atualmente no esquadrão, aqueles com habilidades despertadas são Zandek Xiu e Wenbin Diao. Se eu adicionar o Yanju nível 33, basicamente lidar com monstros comuns se tornará muito fácil. O melhor método seria transformar todas as 7 pessoas em retentores. Pensando nisso, sorri abertamente. Levante-se primeiro. Quero te apresentar algumas pessoas. Então, apresentei o Yanshu a vários membros do esquadrão. Inesperadamente, ela se lembrou deles. Você é aquele que arremessava bolas de beisebol para eliminar os goblins, certo? E aquela jovem usava um arco e flecha. Parece que nenhum de vocês se lembra de mim. Nós já nos encontramos antes. Enquanto todos estavam ali confusos, ela se transformou diretamente. Todos então perceberam que aquela era a fera selvagem que viram no caminho. O Yanshu riu. Para ser precisa, é um urso. Eu ajudei-vos várias vezes. Vocês não sabiam? O nosso encontro não foi uma coincidência. Os inimigos dos goblins são meus amigos. Vendo que todos se conheciam, comecei a dar ordens. Pessoal, amanhã de manhã, executaremos a operação para resgatar a avó do Wenbingao. O número de goblins já diminuiu drasticamente. Agora é a nossa melhor oportunidade. Além disso, como o Kui Engjun está ferido, ele não participará nesta operação. Portanto, a Wu Yanshu também se juntará a esta atividade. Ao ouvir sobre matar goblins, os olhos da ursa brilharam. Depois de tudo explicado, chamei o Zandakil e o Wenbingao. Fiz com que eles viessem para o corredor. Vocês sabem por que pedi para vos ver a sós? Ao ouvir isto, ambos ficaram confusos. O Wenbingao foi o primeiro a reagir. Está relacionado com o poder nos nossos corpos? Eu sorri com confiança e confirmei a sua pergunta. Isso mesmo. Vocês os dois despertaram desta vez. O Wenbingao ganhou a habilidade de teletransporte instantâneo. O Zandshu ganhou a habilidade de Cavaleiro de Aço. Antes da partida, preciso fazer com que eles dominem as suas habilidades. Pensando nisto, iniciei uma missão de grupo. Neste momento, o Zandshu estava radiante. Queres dizer que eu despertei assim como Dong Jian? Certo? Ótimo. Que tipo de habilidade é exatamente este Cavaleiro de Aço? Enquanto ele ainda estava confuso, o Wenbingao já tinha desaparecido usando o teletransporte instantâneo. Ele estava surpreso e encantado. Ótimo. Eu consegui. Com esta habilidade, após um aumento nos níveis de confiança e lealdade, ele curvou-se profundamente perante mim. No entanto, fui direto e interrompi-o. Apesar de teres despertado, ir diretamente para a casa da avó ainda é muito difícil porque não podes garantir que consegues ir e vir livremente. Aquele movimento de agora pode ter sido apenas sorte. Agora, precisas descobrir a distância máxima que consegues percorrer e quaisquer efeitos secundários que se sigam. Nos poucos minutos em que estivemos a falar, o Jiandexu também tinha invocado com sucesso a sua armadura. A seguir a isto, os seus níveis de lealdade e confiança começaram a disparar. Apontei para um quarto no apartamento do outro lado, perguntando ao Bingao se ele se conseguia teletransportar para lá. Então dei-lhe esta tarefa com a recompensa de uma velocidade de teletransporte melhorada. Quando Bingao focou a sua energia e ativou a sua habilidade, após um flash de luz ofuscante, o Wenbingao teletransportou-se com sucesso para um quarto no apartamento em frente. Eu consegui, gritou o Wenbingao, e o sistema também deu uma notificação de conclusão de tarefa. Mas o Bingao também desmaiou por excesso de esforço. Vendo isto, abri rapidamente a convocação de retentor e resgatei o Bingao mesmo a tempo. Felizmente, ele apenas tinha perdido a consciência. O seu estado de saúde não tinha problemas. Desde que ele descanse o suficiente, ficará bem. Deve ser porque ele não está familiarizado com a habilidade que desmaiou. Virei o meu olhar para o Jianda. Costumas fazer exercício? Com isso, atribuí diretamente ao Jianda Shi uma tarefa de 100 flexões e 100 agachamentos. Mas como ele era membro da turma de desporto, a sua resistência era extraordinária, e ele completou rapidamente a tarefa. Neste momento, o sistema exibiu uma opção de avaliação. Depois de completar a avaliação da tarefa do Jianda Shi, eu também recebi uma recompensa do sistema, um pequeno aumento de força. Vendo isto, sorri maliciosamente. Bem, então, as coisas são diferentes agora. No dia seguinte, algures no beco Jinshin, os membros do esquadrão estavam a ser freneticamente perseguidos por uma horda de goblins. Vendo aqueles monstros em perseguição implacável, o Zandakil ficou instantaneamente furioso. Num piscar de olhos, ele invocou o seu machado gigante e armadura, cortando o pequeno goblin da frente ao meio com um só golpe. Os goblins feios enxamearam para atacar.
Eles atacaram de todas as direções, prestes a cercar os Jiandexil, quando Bing Ao disparou flechas que atiraram todos os monstros pelos ares. Os goblins que os estavam a enfrentar fugiram loucamente para trás, apenas porque a ursa, cheia de intenção assassina, já os tinha na mira. Hoje, estava determinada a massacrar até se fartar. Esta também foi a primeira vez que vi lágrimas de medo nos rostos dos goblins. De qualquer forma, o esquadrão e os goblins rapidamente entraram numa batalha feroz, tudo para criar uma oportunidade para o Embingao encontrar a sua avó. Obrigado a todos. No quarto, notei que a Uyanshu já tinha completado a sua tarefa e podia ser avaliada. Após a avaliação, fiquei surpreso ao descobrir que desta vez era dinheiro, cerca de 130 mil. Da última vez, quando Jiandexu completou a sua tarefa, a recompensa foi força. Então as recompensas extras são aleatórias. Talvez quanto maior a dificuldade da tarefa, mais generosa a recompensa. A tarefa do Bing Ao também estava completa, então abri diretamente a avaliação. Notificação do sistema, parabéns. Tirou a sorte grande. Olhei atentamente e vi que eram pontos de habilidade. Bem, isso também não é mal. No beco, quando Bing Ao ativou o teletransporte e finalmente chegou à casa da avó, ele empurrou a porta rapidamente. Olhando com atenção, a avó estava deitada na cama. Ele não sabia qual era o estado dela. Enquanto Bing Ao, ansioso mas cuidadoso, se aproximava. Avó? A avó abriu lentamente os olhos. Bing Ao, és tu, Bing Ao? Ao ouvir a avó falar, as lágrimas do Bing Ao correram livremente. Graças a Deus, avó. Desculpa ter chegado tão tarde. Zaiqian, muito obrigado. O neto e a avó reuniram-se com sucesso, e quando a lealdade e a confiança do Bing Ao para comigo atingiram 100%, o número de retentores que podiam ser registrados também aumentou. Agora são 11. Meu Deus! Não esperava que conseguisses fazer isto. Está bem. Deixa-me ver quanto dinheiro será preciso para subir o nível do nosso Bing Ao. O quê? 100 milhões? Por que tão caro? Então não há como, Bing Ao. Apesar de não te poder ajudar a subir de nível, ainda posso atribuir-te mais tarefas. O som do elevador fez-me parar. Abri o olho do rei para ver mais de perto. Era um par de irmãos do 17º andar a bater a porta do Kuienjun. Acontece que a rapariga queria tomar banho no 30º andar e trouxe alguns enlatados e outros produtos de primeira necessidade. Eu respirei aliviado. Eles não pareciam ter nenhuma intenção maliciosa. Eu poderia ir falar com eles mais tarde, talvez até pedir para ajudarem a encontrar outros sobreviventes no prédio. Justo quando eu estava pensando nisso, uma dor aguda atingiu minha cabeça, matou um tigre carmesim e ganhei 30 milhões em dinheiro. Nova habilidade desbloqueada. Do outro lado, a equipe de ação já havia sofrido danos pesados. Caído no chão estava um tigre gigante, e o Yanshu também estava gravemente ferida. Meu coração batia inquieto. O que diabos está acontecendo? Notificação do sistema. Indivíduos elegíveis para cidadania descobertos. Com o coração doendo, eu imediatamente concordei em conceder cidadania a todos eles. O número de cidadãos disparou para 50, e os valores de assentamento e pontos de experiência dobraram. A nova habilidade se chama Poder da Confiança. Então, com minha visão expandida, percebi imediatamente que o Yanshu estava ferida. Monstros os haviam cercado completamente. Neste momento crítico, os membros do esquadrão de repente sentiram sua força aumentar. Seus corpos pareciam mais leves, e sua estamina melhorou. Este era o efeito do poder da confiança. O aumento depende do nível de confiança dos cidadãos em mim. O grupo de Redonjian tinha níveis de confiança acima de 50 em mim. Se tudo aumentasse em 50%, seria ótimo. Wen Bingao, notando as mudanças em seu corpo, disse feliz, tenho certeza que esta também é uma habilidade de Zai Xian. Notei que a lealdade de Liu Wuilin e Jin Jiaron também ultrapassou 30, atingindo o nível para registro de vassalo. Eu escolhi registrá-las diretamente, e ambas as garotas emitiram uma luz azul. As habilidades que elas despertaram foram Névoa Venenosa e Perfurar, respectivamente. A despertada Jin Jiaron puxou seu arco inconscientemente usando a habilidade Perfurar. A flecha disparou ferozmente, perfurando vários goblins de uma vez. Isso surpreendeu até mesmo ela. Eu olhei para a habilidade de Névoa Venenosa e comecei a pensar. Embora seja uma poderosa habilidade de rank B, se usada incorretamente, poderia produzir efeitos negativos. Esquece. Não vou pensar nisso agora. Abri o olho do rei para verificar a situação dos cidadãos no andar de baixo. Uma garota havia desmaiado no chão. Jin Dua Gen, nível 26, habilidade despertada é cura. Vendo isso, fiquei extremamente animado, uma curandeira. Em pouco tempo, cheguei à porta do quarto no 29º andar, mas a porta estava trancada por dentro. Eu não tinha como entrar.
Então me lembrei da minha nova habilidade, ser capaz de invocar e controlar mãos invisíveis. Com isso, controlei diretamente um alicate para cortar a fechadura. Entrando no quarto, verifiquei rapidamente a condição de Jin Dujin. Senhorita, por favor, acorde. Mas a condição dela parecia pior do que eu imaginava. A julgar pela aparência, eram sintomas causados por desidratação severa. Notei que havia água mineral no quarto dela. Isso é ridículo. Como isso pôde acontecer? Meu cérebro trabalhava freneticamente pensando em maneiras de salvá-la. Tive um lampejo de inspiração e atribuí-lhe uma tarefa. Respire uma vez com sucesso. Recompensa. Sintomas de desidratação melhoram. Embora isso me tenha custado 10 milhões, finalmente funcionou. A garota lutou para abrir os olhos, parecendo um tanto confusa. Quem é você? Eu expliquei. Eu sou Jin Zaixian que mora no andar de cima. Como vi que sua situação era urgente, eu arrombei a porta. Ao me ouvir, a garota começou a chorar. Eu pedi desculpas. Senhorita Jin Dojin, embora seja muito embaraçoso, nós realmente precisamos da sua ajuda. Minha companheira está gravemente ferida neste momento. Os lábios de Jin Dojin estavam cerrados, com um olhar incrédulo. Ele diz que eu também posso ajudar os outros? Como isso é possível? Ele também disse que quer que eu ajude com a cura. Como ele sabe que sou enfermeira? A garota, ao me ver pedindo ajuda, sentiu que eu não era uma pessoa perigosa. Eu entendo. Para onde você quer que eu vá? E eu apenas abri a página do sistema e atribuí a ela a tarefa de curar o Yanshu com a recompensa sendo progresso acelerado no cultivo. Depois de terminar, também comprei algumas laranjas da loja do sistema para ela. Isso chocou muito a garota. Espere um minuto. O que é essa coisa? Claro, eu tive que desviar o assunto. Eu te explicarei devagar mais tarde. Você está muito fraca agora, então descanse aqui primeiro. Jin Dojin olhou para as laranjas em sua mão, achando inacreditável. Estou sonhando? Depois que fiz tudo isso, o nível de confiança de Jin Dojin subiu um pouco. Pensando que o membro do esquadrão deveria estar voltando, vi a situação no andar de baixo. Um robusto tigre carmesim perseguia implacavelmente a equipe de ação. Como havia outro tigre carmesim? No momento crítico, Liu Yilin torceu o pé e caiu no chão, bem quando estava como um cordeiro na cova do tigre, prestes a encontrar seu fim. Eu ativei diretamente a habilidade de invocar vassalo. Liu Fuilin, tendo escapado da morte, ofegava por ar. Foi realmente perigoso demais agora há pouco. Mas graças a isso, ganhei mais tempo para os companheiros de equipe escaparem. Uma luz azul brilhou, e o Embingyao trouxe sua avó de volta para o quarto. Por favor, cuide da minha avó, ele disse ansiosamente. Mas há algo mais importante agora, aquele tigre no andar de baixo. Seria ótimo se eu pudesse pensar em outra maneira de eliminar aquele tigre. Redonjian, que havia sido perseguido o tempo todo, decidiu não correr mais. Ele lutaria para ganhar algum tempo. Ele pegou uma bola de beisebol e a arremessou ferozmente contra o tigre. Este movimento lento foi facilmente desviado pelo tigre ágil. Ele então abriu sua boca sangrenta para morder Redonjian, que não tinha mais tempo para desviar. As presas estavam a apenas meio metro de Redonjian, quando o tigre foi subitamente contido por uma pinça gigante que apareceu do nada. Após uma explosão, o tigre carmesim foi na verdade lentamente levantado. Neste momento, Jin Ji-hong também recebeu minha ordem para eliminar o tigre carmesim. Eu sabia que deixar Jin Ji-hong finalizar daria 4 vezes mais espólios. Com certeza, Jin Ji-hong puxou seu arco e ativou sua habilidade de perfuração. Depois que o tigre carmesim foi eliminado, minha carteira aumentou repentinamente em mais de 63 milhões. Os níveis de confiança e lealdade de todos continuaram subindo. Redonji atendeu às condições para ser registrado como um retentor. Vendo isso, sorri levemente e registrei Redonji imediatamente como um retentor. Depois de um tempo, Jin Duzin também começou a curar as feridas de Wu Yanshu. Sob a poderosa habilidade de cura, o corpo ferido de Wu Yanshu se recuperou gradualmente. Perguntei a Redonjian o que aconteceu. Qual era a do tigre vermelho? Donjian suspirou. Acho que a casa da avó de Bingyao era o território daqueles 2 tigres. Já tínhamos eliminado um, mas não esperávamos que houvesse outro tigre. Pensando agora, não havia vestígios de goblins ao redor da casa. Acontece que era o covil de uma fera. Felizmente, era apenas o território de 2 tigres carmesim. Para a avó, isso conta como boa sorte. Bom, Jin Dujin agora havia concluído o tratamento com sucesso. Nesse momento, Kui Engjun apareceu, fazendo uma sugestão um tanto hesitante. Zaiqian, embora não seja muito apropriado dizer isso agora, você provavelmente não quer que todos fiquem na minha casa para sempre. Certo? Eu me virei para olhar. Havia de fato muitas pessoas desarrumadas. Não se preocupe. Eu arranjei o quarto 2901 para todos. Além disso, senhorita Jyn Duobin,
vários quartos no 21º andar também estão desocupados. Fornecerei eletricidade lá. Você pode me ajudar a informar os sobreviventes que eles podem ir lá para resolver necessidades como tomar banho e usar o banheiro. Se precisar, você e seu irmão podem usar um dos quartos. Minha condição é que espero que você possa se tornar uma ponte entre mim e os outros sobreviventes. Por favor, informe os sobreviventes que, a partir de agora, fornecerei quartos vazios. O pré-requisito é que apenas a equipe que eliminar 100 goblins mais rápido poderá obtê-los. Além de água e eletricidade, também fornecerei comida ilimitada. Além disso, se cada família acolher 10 sobreviventes, darei a todos os membros daquela família o mesmo tratamento. De agora em diante, só posso fornecer recompensas correspondentes àqueles que podem provar seu valor. Com isso, dou tarefas aos cidadãos, eliminar 10 goblins. A punição é a proibição de usar recursos públicos. Alguns dias depois, do lado de fora do apartamento, um homem vestido de vermelho estava sendo freneticamente perseguido por uma horda de goblins. Assim que ele estava prestes a ser pego pelos goblins feios, vários outros do esquadrão apareceram a tempo. Acontece que o homem de vermelho estava apenas fazendo o papel de isca. Todos estavam segurando armas e deram uma surra completa nos goblins. Logo, os goblins derrotados estavam se preparando para fugir, mas o esquadrão não planejava deixá-los ir. Aqueles caras estão tentando escapar. Persigam-nos. O líder ruivo sorriu levemente. Ei, quer ver algo interessante? Ele concentrou seu poder e arremessou a lança em sua mão. Os goblins em fuga foram violentamente perfurados. Ele sorriu com arrogância e começou a contar os goblins que ele e seus companheiros mataram. Já eliminamos cerca de 100. Achei que matar tantos levaria uma eternidade. Nesse momento, o homem de vermelho se levantou para protestar. Irmão Shenji, você não disse que havia apenas cerca de 15 goblins por lá? Você quase me matou. Bai Shenji parecia irritado. Ei, cara. Fui eu quem inventou esse método de eliminá-los. A lança foi feita pelos irmãos gêmeos, e você mesmo disse que estava confiante para correr. Se você está insatisfeito, pode sair. De qualquer forma, nós poucos somos completamente suficientes. Felizmente, os irmãos gêmeos intervieram rapidamente para acalmar as coisas. Esqueça. Vamos rapidamente para o 21º andar para reivindicar nossa nova casa. Mas quando chegaram ao 21º andar, Jindu Obin disse a eles que uma equipe já havia reivindicado o lugar. O quê? Várias pessoas pareciam chocadas. Não poderia haver uma equipe que eliminou 100 goblins mais rápido do que nós. Senhorita Duobin, não brinque assim. Por favor, nos dê a casa. Jindu Obin indicou que não estava brincando. A primeira equipe a terminar de eliminar os goblins foi a família do tio Zhao. Com a ajuda do meu irmão, eles se tornaram a primeira equipe a eliminar 100 goblins e conseguiram mais flechas. Finalmente, Zaishi nos pediu pessoalmente para ajudar a limpar os goblins próximos. Aqueles goblins nojentos são ridiculamente numerosos. Não importa quantos matamos, não tem fim. Ouvindo isso, o ruivo fez uma pausa. Vocês são pessoal relacionado, certo? Isso é realmente justo? E o irmão de Jindu Obin disse que, para evitar injustiça, aquela pessoa também preparou recompensas para as equipes do 2º e 3º lugar. Ouvindo isso, várias pessoas um tanto infelizes entraram no elevador para o 30º andar. Durante esse tempo, eles não se esqueceram de reclamar. Aquele cara chamado Zaikian é supostamente mais novo que nós. Você não acha engraçado que todo mundo se refere a ele com honoríficos? Os gêmeos concordaram. Pensávamos que ele era algum tipo de deus, mas ele é mais como um líder de seita, uma criança aprendendo todo tipo de bobagem. Mas no momento em que viram de verdade meu rosto bonito, várias pessoas ficaram chocadas e sem palavras por uma pressão invisível. O ruivo estendeu a mão para mim nervosamente. Meu nome é Bai Sendie. Eu sorri brilhantemente. Senhor Bai Sendie, eu vi o desempenho do seu esquadrão com meus próprios olhos. Sua estratégia de usar muros defensivos para eliminar goblins também foi impressionante. Bai Sendie ficou ainda mais nervoso, sentindo que nada poderia escapar do meu olhar atento, e eu gentilmente indiquei que limparia 2 quartos no 13º andar e forneceria água e eletricidade para eles morarem. Várias pessoas ficaram chocadas além da medida. Sério? Nós podemos? Eu sorri. Primeiro, vocês completaram a tarefa. Segundo, não sou um líder de seita, nem pretendo me tornar algum deus. Já que as coisas chegaram a esse ponto, tenho outro favor a pedir, que é usá-los como isca para atrair a atenção dos orcs. Um orc gigante estava perseguindo implacavelmente Bai Sendie e os outros. Redonjian, segurando uma lança, já estava preparado. Depois que Redonjian foi registrado como um retentor, ele desbloqueou 2 novas habilidades, arremessar e estocar. Seu nível chegou a 33.
A habilidade de arremesso pode aumentar o poder de ataque em 5 vezes, enquanto a estocada faz a lança emitir energia de espada. O golpe mandou o orc da frente pelos ares. O segundo orc chegou instantaneamente, prestes a descer o machado. Redonjin permaneceu firme como uma rocha. Uma flecha afiada passou zunindo por cima de sua cabeça. O monstro à sua frente caiu com um baque. Isso era confiança absoluta nos companheiros. Acontece que Jinji-Hong estava dando apoio por trás o tempo todo. Ele arrancou a lança e a arremessou com força. O último orc também foi facilmente derrotado. Com isso, o esquadrão deles também completou a tarefa que eu designei, matar 100 meio-orcs. Eles também resgataram 3 sobreviventes. Eu também os notei. Ao conceder-lhe cidadania, meu número de cidadãos chegou a 200. O sistema mostrou que atingir um certo número de cidadãos cumpria as condições para desbloquear a habilidade de tributação. Esta habilidade pode coletar 10% do dinheiro dos cidadãos, mas o dinheiro dos cidadãos não diminuirá. Parece bom, mas isso envolve a questão do principal. Não posso recuperar o principal livremente. Recuperar o principal leva 10 meses. Dessa forma, não há tempo suficiente. Preciso enviar a equipe de Redongeon para Nanfumindon para verificar a situação dos meus pais. Depois de muito pensar, decidi primeiro distribuir cerca de 30% do dinheiro do assentamento para eles. Uma dor aguda veio. O sistema Rei do Lar atingiu o nível 10, ganhou 3 pontos de habilidade. A declaração de lar cobriu o prédio inteiro. Função de construção aberta. Dinheiro de patrocínio depositado, 1 bilhão. Eu olhei de perto. O sistema tinha geradores solares, mercearias e academias disponíveis para construção, mas os preços eram facilmente na casa das centenas de milhões. Um ano rende apenas 30 milhões. Só o gerador solar custa 130 milhões. Para empatar, levaria pelo menos 5 anos. Isso definitivamente não está certo. Eu balancei a cabeça. Há muitos lugares que precisam de dinheiro agora. De repente, pensei em algo. Deixe-me confirmar. Com certeza, este 1 bilhão de patrocínio só pode ser usado na construção de instalações. Bem, então a história é outra. Este dinheiro e o dinheiro na minha carteira são completamente separados. Nesse caso, construa o gerador solar. Vamos construir a mercearia também. Isso parece bem inovador. O sistema explica que pode se conectar à loja do sistema e vender itens registrados. Isso é bem prático, já que entregar suprimentos de ajuda no andar de baixo é bem problemático. Com uma mercearia, eles podem comprar as coisas por si mesmos. Eu também posso definir os preços. Dessa forma, vou ajustar o valor da distribuição do assentamento deles um pouco mais alto. Vou definir a localização da mercearia no primeiro andar. Aí tem essa academia que pode aumentar rapidamente a força e a resistência. Residentes de nível 15 e abaixo recebem impulsos adicionais. Isso é bom demais. Vamos colocar a academia no segundo andar. Minha loja também subiu para o nível 5. Os produtos registrados aumentaram para 500. A nova função de categorização expandiu os tipos de produtos semelhantes. Por exemplo, a água mineral agora tem várias marcas disponíveis para compra. Até o macarrão instantâneo tem várias variedades agora. Do outro lado, Jian e os outros ainda estavam lá fora massacrando orcs. Tendo completado sua tarefa, eles também estavam ofegantes de exaustão. Redongeon teve uma ideia. Que efeito teria se você arremessasse isso? Antes que Jiandai pudesse reagir, ele pegou o machado e o arremessou com força. De jeito nenhum. Essa é a minha arma. Como você pôde jogá-la fora? Mas Redongia não se abalou, tentou dispensar a invocação e chamá-la de volta. Como ele esperava, quando Jiandai ativou sua habilidade de invocar a arma, o machado retornou automaticamente para sua mão. Você é forte demais, Dongjin. Você é um gênio. Jinji disse que deveríamos recuar porque ela estava ficando sem flechas. Antes que ela terminasse de falar, uma aljava apareceu no chão do nada. Esta era minha nova habilidade, dentro. No domínio observado pelo olho do rei, eu podia usar outras habilidades. Logo, o esquadrão de ação lidou com mais orcs, e o nível de Jinji-Hong também aumentou. Nada disso estava além das minhas expectativas. Tudo estava correndo de acordo com o plano. O lugar onde estou fica a cerca de 3 horas de distância da casa dos meus pais. Olhando da varanda, este mundo estava verdadeiramente devastado. Os arranha-céus, conquista humana, estavam quebrados e despedaçados. Eu tomei uma resolução secreta. Preciso acelerar agora. Começando com o esquadrão de Redongian. Jinjian despertou a habilidade de reconhecimento de rank C. A curandeira de Induzen despertou bênção e armadura mágica, ambas habilidades benéficas para a cura. Eu preciso que ambos participem do resgate juntos. Mas a lealdade de Wu Yanshu para comigo está completamente insuficiente no momento. Reviver o filho dela é o único método que resta?
Tentei criar uma tarefa de alta dificuldade de eliminar um monstro de nível 40 com a recompensa sendo a ressurreição de seu filho, mas a punição só podia ser a morte. No entanto, mesmo com tal tarefa, o sistema ainda mostrava fundos insuficientes. Não há jeito? Certo. Ainda há missões em grupo. Eu imediatamente criei uma tarefa de equipe com a recompensa sendo a ressurreição do filho de Yanshu por um dia. Em pouco tempo, batidas urgentes vieram da minha porta. O rosto de Yanshu já estava coberto de lágrimas quando ela me viu. Agora há pouco, aquilo foi, isso mesmo. Eu assenti. Apesar de haver um limite de tempo, você deve conseguir completar a tarefa. Essas palavras fizeram a mãe desabar no chão, incapaz de parar de chorar. Obrigada. Desde que eu possa ver meu filho, mesmo que por apenas um dia, já é o suficiente. Ela estava comovida às lágrimas. Depois de dispensá-la, descobri que me tornei ainda mais poderoso. Com apenas um olhar, eu conseguia fazer as luzes se acenderem automaticamente. Outro olhar e a torneira jorrava obedientemente. Muito bom! Agora eu consigo controlar total e precisamente 3 recursos: água, eletricidade e gás. Parece que me tornei um mágico. Ao mesmo tempo, o sistema me notificou que as vendas diárias da mercearia atingiram 300 mil, que já entraram na minha carteira. Eu sorri com satisfação. Não esperava que o negócio da mercearia fosse tão bom. Imediatamente abri o olho do rei para ver o que os cidadãos estavam fazendo. Vi todos eles discutindo, desordenadamente, como ganhar mais dinheiro e comprar equipamentos. Parece que depois que distribuí os fundos de alocação, a atmosfera mudou. Depois de ganharem pequenas quantias de dinheiro eliminando goblins, todos foram incitados pelo desejo de eliminar monstros. Agora, não só é fácil subir de nível, mas mais e mais cidadãos estão se juntando. Atualmente, há cerca de 700 cidadãos. Deve continuar a crescer loucamente no futuro. Em outra frente, o grupo liderado por Yanshu massacrava orcs freneticamente. Ela se transformou em uma pessoa urso e lidava com esses monstros como se estivesse cortando vegetais. Diante da preocupação de sua companheira, ela apenas sentiu remorso. É como se eu estivesse monopolizando todas as recompensas sozinha. Sinto muito, mas tenho minhas razões inevitáveis. Depois que Yanshu se tornou minha nona serva, ela subiu com sucesso para o nível 40. As habilidades ganhas foram fúria e vitalidade. De repente, as 3 garotas ouviram um uivo estridente vindo do fundo do prédio. A sombra de um monstro emergiu da escuridão. Era um goblin mutante aprimorado empunhando uma clava com espinhos. Yanshu transformou-se diretamente em pessoa urso e começou a enfrentar o inimigo. Sua forma massiva intimidou diretamente o goblin, deixando-o incapaz de se mover. Os dois começaram a lutar corpo a corpo. O goblin não ficou para trás. Vendo os dois travados em uma luta feroz, Jinjiaron ao lado, puxou seu arco. Um brilho frio azul pálido disparou diretamente em direção ao goblin. Enquanto ele lutava para se defender, Yanshu avançou. Sua força tremenda prendeu o goblin no chão. Finalmente, uma mordida encerrou esta batalha. Com o capitão goblin de nível 28 eliminado, minha carteira de repente tinha mais 70 milhões. Ao mesmo tempo, ganhei a habilidade de construir bases avançadas. Essas bases podem ser construídas em zonas seguras fora de casa. Elas podem produzir os mesmos efeitos da declaração de lar, mas apenas cidadãos com títulos de cavaleiro ou superior vivendo lá podem usá-las. A função é muito boa, mas o custo é na verdade tão alto quanto 1 bilhão e 300 milhões. Além disso, durante a construção da base, preciso que aquelas 3 vivam lá por uma semana. Isso leva muito tempo. Não posso me dar ao luxo de esperar. Eu absolutamente não posso perder tempo. Os monstros por aqui foram todos eliminados, então não há necessidade de estabelecer uma base avançada. Mas os ganhos ainda são muito bons. Se eu pudesse construir isso na minha antiga casa, seria reconfortante. Dessa forma, eu poderia maximizar a segurança da minha família dentro do domínio. Pensando nisso, fechei os olhos com força, apenas esperando que eles ainda estivessem vivos. Eu tomei uma resolução secreta. Amanhã, enviarei a equipe de Redondin de volta à minha antiga casa. Do lado de Yanshu, Jinjian, que veio investigar, ficou chocado. Isso é ridículo demais. Como alguém consegue despedaçar orcs com as próprias mãos? Isso é porque ela não é humana? Afinal, isso é natural. Aquela mulher já era muito forte antes de receber a bênção de Zai Xian. Como exatamente Zai Xian convenceu aquela mulher? Ela costumava estar focada unicamente em eliminar goblins. Nesse momento, todos receberam minha ordem para retornar. Jinjian acariciou suavemente o corvo e depois o soltou para voar. O corvo voou sobre os arranha-céus. Tudo o que ele viu foi capturado nos olhos de Jinjian. Após confirmar que não havia perigo, Jinjian disse ao esquadrão que eles poderiam retornar em segurança. Quando todos estavam saindo, viram um rato pular alto.
Seus olhos brilharam como se tivesse notado algo. No apartamento, curvei-me profundamente para todos. Espero que possam me ajudar. Também sei que a possibilidade é pequena. Eu nem posso garantir. Todos se entreolharam ao ouvir isso. Então, Wen Bingyao foi o primeiro a dar o exemplo. Nós vamos te ajudar. Não. Na verdade, por favor, deixe-nos ajudar você. Todos concordaram. Isso mesmo, Zixion. Graças a você, sobrevivemos até agora. Estamos dispostos a te ajudar. Apenas nos diga do que precisa. Fiquei um tanto comovido e comecei a dar as ordens. Os orcs que ocupavam o distrito de Tianpu foram todos eliminados. Apenas sigam os trilhos do metrô em direção ao oeste. A estação XGG é a saída de metrô mais próxima da minha antiga casa. Da saída 2, eu direi a direção específica. Ir diretamente ao destino seria ganancioso demais. Vamos visar ocupar a estação oeste primeiro. Eu me curvei profundamente de novo em agradecimento. Por favor, descansem bem hoje, todos. Amanhã de manhã, formularemos o plano de batalha. Wu Yanshu perguntou, duvidosa. Você não pode usar sua própria habilidade para trazer sua família para cá? Eu também já tentei isso, usando uma recompensa de tarefa para fazer o alvo se teletransportar instantaneamente, mas isso realmente não funciona. É possível que a localização da minha família esteja fora da minha esfera de influência. Eu disse francamente que minhas habilidades não são onipotentes. Também há coisas que não posso fazer, mas você não precisa se preocupar muito porque eu com certeza cumprirei a promessa que fiz a você. Essas palavras fizeram o nível de confiança de Wu Yanshu subir novamente. Obrigada por ser honesto comigo. Depois que dispensei todos, um aviso do sistema apareceu. Um cidadão não autorizado está tentando entrar. Você quer propor cidadania? Uma pessoa desperta de nível 31. Droga. Será que é um rato? Uma hora atrás, um ratinho cauteloso ficou extremamente chocado. Que tipo de pessoas são essas? Eles realmente massacraram orcs. Talvez sejam todos despertos, mas isso é realmente possível? Deixe-me segui-los para ver. Afinal, sozinho já é difícil para mim me virar. Com minha habilidade, definitivamente não há problema. Por enquanto, deixe-me observar. Ele se esforçou para subir a cerca e espiar o pátio. Crianças brincavam livremente no parque. Essa cena o fez duvidar de sua vida de rato. Como isso é possível? Além disso, por que há tantas pessoas apenas neste prédio? O que está acontecendo aqui? Curioso, ele quis entrar no apartamento para investigar, mas bateu no poderoso escudo do sistema do Rei do Lar. Além da dor de cabeça, ele viu o aviso perguntando se aceitava a cidadania. Claro, eu concordo incondicionalmente. Sucesso. Deixe-me entrar para ver. Tem um rato. Peguem-no. A aparição do ratinho imediatamente causou pânico entre os cidadãos. O ratinho se esquivou e desviou, escapando com sucesso dos pés grandes que significavam sua morte. Depois de outra queda brusca, ele olhou atentamente e se viu já na academia do segundo andar. Homens bonitos e mulheres lindas estavam se exercitando. Essa cena familiar não era vista desde a chegada do apocalipse. Justo quando ele suspirava, um altere se aproximou lentamente e o esmagou. Ao mesmo tempo, a garota que controlava o rato também sentiu uma dor de cabeça insuportável. Minha cabeça dói tanto, mas ela imediatamente ficou animada. Ótimo! Finalmente encontrei uma tábua de salvação. A questão é, como eu chego lá? Primeiro, deixe-me descobrir como chegar à estação Tianpu. Embora eu possa usar os trilhos do metrô, o problema é que há um monstro daqueles na estação oeste. Mas é precisamente por causa disso que há uma chance de sucesso, porque não há lugar que eu não possa alcançar. Nesse momento, eu também descobri sobre a habilidade da garota lendo os dados. Todos os ratos que a encontram se tornam leais a ela e compartilham percepção. Uma pessoa desperta de Rankia realmente veio até mim por conta própria. Devo encontrar uma oportunidade para torná-la uma retentora, mas ela não parece estar por perto agora. Eu quero convocá-la para atribuir tarefas. De repente, pensei em algo. Se não posso convocar minha família porque eles estão fora da minha esfera de influência, mas tenho certeza de que as pessoas a quem concedi cidadania estão todas dentro da minha esfera de influência. Não importa a distância, todos os corpos de monstros que eles eliminam serão registrados normalmente. Imediatamente dei uma tarefa para a Rainha dos Ratos. Chegue ao apartamento em 10 segundos. A punição é a convocação. Realmente funcionou. Não esperava que pudesse usar a punição por falha. Então há uma maneira de trazer minha família para o meu lado. Lembro que, quando a base avançada é ativada, posso possuir temporariamente o mesmo poder do domínio do lar. Supondo que eu envie a equipe de Redongion para frente e estabeleça uma base avançada, depois conceda cidadania a todos os membros da família, e então use o sistema de atribuição de tarefas para trazê-los para cá. Parece ótimo. Só não sei quanto vai custar. Vamos tentar. Ufa!
Custou 30 milhões. Ainda bem que não foi 1 bilhão. Em menos de um instante, a garota foi convocada para o meu lado. Ser instantaneamente transportada para um lugar desconhecido a fez tremer. Eu me aproximei para cumprimentá-la. Olá, senhorita Shuizhen. Diante da confusão dela, eu expliquei. Fui eu quem lhe deu a cidadania, aquele que você viu no terraço do apartamento. Eu peguei refrigerante e chocolate. Sinto muito por convidá-la assim de repente. Você deve ter ficado assustada. Prazer em conhecê-la. Meu nome é Jin Zaiqian. A garota hesitou. Então foi você quem me convocou, certo? E aquela tarefa estranha de agora há pouco? Depois que eu confirmei, ela imediatamente ficou animada. Embora seja vergonhoso dizer isso, tem um grupo de pessoas para cuidar. Eles podem se juntar também? Ao ouvir isso, eu hesitei. Cerca de quantas pessoas? Ao receber a resposta de 35, senti um certo arrependimento. Não esperava que ela ainda tivesse companheiros. Convocá-la assim foi muito precipitado. Eu só pude dizer a ela honestamente. Sinto muito. Isso é um pouco difícil. Porque com o meu poder, não há como trazer todos eles para cá. Shuizhen ficou um tanto desolada. Não. Minha mãe e minha irmã estão lá. Eu faço qualquer coisa, por favor. Comecei a pensar em métodos. Eu claramente não entrei em contato pessoalmente com Shuizhen, mas pude conceder-lhe cidadania. Isso significa que o sistema reconhece o rato como parte dela. Se for esse o caso, deve haver de fato outra maneira. Então, aproximei-me da garota. Shuizhen, você está realmente disposta a fazer qualquer coisa? Eu tenho outro método. O pré-requisito é que você deve confiar completamente em mim. Entendido? Se você puder confiar completamente em mim, eu garanto que salvarei você e sua família. Enquanto Shuizhen encerrava os punhos, seus níveis de confiança e lealdade dispararam, atendendo às condições para se tornar uma retentora. Vamos tentar. Sem hesitar, eu a registrei como uma retentora. Seu corpo emitiu uma luz azul. Baseado em domesticação de feras, ela despertou uma habilidade de evolução. Os sujeitos domesticados podem crescer continuamente. Então eu perguntei a ela, há um rato domesticado onde sua família está? Agora mesmo, leve esse rato para perto da sua família. Shuizhen começou a se esforçar. Eu também abri imediatamente o olho do rei para ver onde o rato estava. Eu vi aquele rato correr para o lado da família de Shuizhen. Em meio às suas vozes surpresas, uma pilha de comida foi transportada. Muito bom! Isso é exatamente como eu pensei. A habilidade de Shuizhen combinada com o olho do rei é incrivelmente útil. No futuro, dezenas de milhares de ratos nos esgotos se tornarão meus olhos. Por uma grande coincidência, Shuizhen já esteve em Nanfumindon, onde fica minha antiga casa. A entrada dela é ainda mais benéfica para o esquadrão de Redongjian, e só precisamos enviar os ratos. Dessa forma, não só posso confirmar se minha família está viva ou morta, mas também posso enviar suprimentos facilmente? Shuizhen sorriu radiantemente. Pode deixar comigo. Sem demora, instruí-a a se mover pelos trilhos do metrô. Mas Shuizhen recusou. Isso não vai funcionar porque há um monstro na estação oeste. Isso foi além das minhas expectativas. Então você pode enviar um rato para ver a situação naquele local? Então, o ratinho foi despachado. O que apareceu foi um orc suspenso no ar por alguma coisa. Olhando de perto, era uma python com uma aura opressora. Ela levantou ligeiramente a cabeça e engoliu o orc inteiro. Vendo isso, o ratinho ficou tão assustado que se escondeu em um canto, sem ousar respirar, mas ainda assim foi descoberto pela python. O ratinho desviou rapidamente, evitando a mordida da python. Vendo isso, eu também comecei a suar frio. Este monstro é grande demais. Provavelmente é do nível 40. Shuizhen explicou, você viu também, certo? Nós realmente não podemos ir pela estação oeste. É melhor pular uma estação e seguir na direção de Fenegol. Com a força do seu companheiro, abrir um caminho não deve ser um problema. Eu assenti em concordância. O que ela disse está certo. Vamos fazer assim. Eu arranjei um quarto para ela morar no 27º andar. Certo. No tempo seguinte, instalei mais alguns geradores solares. Embora essa eficiência seja de fato muito alta, 800 residentes é realmente gente demais. Preciso aumentar a mão de obra. Ainda preciso eliminar mais monstros também. Do outro lado, o esquadrão que participava da missão adentrou a estação de metrô oeste. Depois de matar uma série de monstros pequenos, Liu Wuilin disse nervosamente, nós realmente conseguimos lidar com aquela cobra grande que Zaiqian mencionou? Jin Jian indicou calmamente que não deveria haver problema. Se ocorrer uma emergência, Zaiqian nos teleportará de volta. Mas justo quando estavam avançando, eles não puderam deixar de ficar paralisados, pois toda a estação oeste estava coberta de cadáveres de orcs. E ainda mais aterrorizante, a python que era assassina enrolou seu corpo como a própria morte, encarando-os.
Jian Dexil já estava tremendo, mal conseguindo ficar de pé. Ele realmente quer que lutemos contra esse tipo de monstro? Um rugido enorme veio. Todos se abaixaram rapidamente. Eu também iniciei uma tarefa, eliminar a Piton. Limite de tempo, 10 minutos. Depois que a poeira baixou, todos olharam para a barra de tarefas, confusos. O que os chocou ainda mais foi a grande cobra diante deles, deitada no chão, mal respirando, e seu corpo tinha uma ferida chocante aberta por uma explosão. Redonjian e Wu Yanshu trocaram olhares e assentiram. Não importa o que aconteça, agora é uma excelente oportunidade. Ele puxou sua lança e a arremessou com força. Este movimento foi tremendamente poderoso, perfurando o crânio da Piton. Para Piton, caçar presas era instinto, mas não era uma tarefa fácil. Ao engolir uma presa viva em sua barriga, se a presa se debatesse, seria muito perigoso. Mas se enfrentasse um rato pequeno, poderia devorá-lo diretamente. Há pouco tempo, o rato controlado por Shu Yizhen, contando com um posicionamento soberbo, deslizou para dentro de sua barriga sem ser morto pela mordida. Percebendo tudo isso, eu sorri maliciosamente e abri o armazém. Há um total de 2 habilidades que posso usar. Uma é gás venenoso. A barriga da Piton quase explodiu. Uma névoa de veneno roxo escura transbordou de sua boca. Então, eu invoquei papel higiênico em chamas. Em um instante, uma explosão violenta ocorreu no abdômen da Piton. Shu Yizhen também se encolheu com o choque. Eu rapidamente perguntei sobre a condição dela. A garota disse que não tinha problemas. Mas obrigada pelo seu trabalho duro. Eu a confortei gentilmente. De volta à Estação Oeste, eu sabia que este monstro não poderia morrer por minhas mãos. Aquele cara deve morrer nas mãos de um retentor com o título de cavaleiro para ganhar 6 vezes a recompensa e experiência. Então, depois que Redonjian perfurou o crânio da Piton, Wu Yanshu se transformou e avançou. A cobra gigante foi instantaneamente perfurada por um golpe poderoso. A batalha terminou. O Rei Cobra de nível 40 foi completamente eliminado. Minha carteira ganhou subitamente a enorme quantia de 1 bilhão e 800 milhões,0. Além disso, posso estabelecer uma base avançada na Estação Oeste. O sistema subiu para o nível 15. O alcance se expandiu novamente. 10 prédios de apartamentos próximos estavam todos sob meu controle. De uma vez, o número de indivíduos elegíveis para a cidadania aumentou em 200. Cidadãos chegaram a 1000. Função de salário básico. Que tipo de função é essa? Eu analisei com cuidado. Acontece que mesmo que eu defina a taxa de distribuição para 0, ainda receberei pontos de experiência e dinheiro de assentamento adicionais. Shu Yizhen, um pouco timidamente, me chamou. Pedir isso é um pouco embaraçoso, mas você pode me ajudar a trazer meus companheiros para cá? Pensei por um momento e dei um sorriso encantador. Claro, eu vou te ajudar. Você pode controlar um rato de novo? Vou fazer seus companheiros seguirem o rato. Você só precisa guiar o caminho. Do outro lado, todos caminhavam com alarme crescente porque todos os orcs haviam sido aniquilados. As mortes deles foram horríveis. Embora o líder tenha sido eliminado, ainda não podemos baixar a guarda. Pode haver outros monstros. O ratinho se levantou e acenou para indicar a direção deles. Todos ficaram chocados. Não esperava que este ratinho fosse tão esperto. Isso também poderia ser a habilidade de Shaixia? Muito bom. Depois que confirmei que não havia perigo do lado deles, notei os pontos de habilidade. Desta vez, priorize aprimorar a habilidade Olho do Rei. Conforme a habilidade se fortalecia, minha visão também se tornava mais poderosa. Mesmo na escuridão, eu conseguia ver claramente. O confronto dos cidadãos com os goblins na escuridão era cristalino para mim. O próximo ponto de habilidade deve aprimorar o paladar. Afinal, os níveis de confiança dos outros cidadãos também são importantes. Mas neste momento, um som agudo de tiro me deixou subitamente alerta. Acontece que um grupo de goblins armados com pistolas atacou o esquadrão. Droga! Goblins podem usar armas agora. Todos se abaixem. Os membros do esquadrão procuraram rapidamente por cobertura para se esconder. Redonjian rangeu os dentes. Droga! Como aqueles caras têm armas? Não temos chance no ataque, mas ainda temos o Bingyao. Quando o Bingyao usou o teletransporte instantâneo para aparecer atrás dos monstros, os goblins não tiveram chance de reagir. Vendo os monstros serem destroçados por Bingyao, os ataques dos outros se seguiram imediatamente. Após um massacre violento, os goblins foram rapidamente exterminados, e eu também notei que as pistolas poderiam ser registradas na loja do sistema. Mas isso apertou meu coração porque pistolas não podem ser colocadas na mercearia. Embora exibi-las não só tornaria todos mais agressivos na caça aos monstros, mas também daria aos cidadãos comuns um poder de combate muito alto. Os pontos de experiência e o dinheiro de assentamento que os cidadãos ganham também se multiplicariam.
Mas não posso confiar em todos os cidadãos porque atualmente aceito cidadãos sem nenhum critério. Se eu aceitar todos sem nenhuma verificação, se algum acidente acontecer, não tenho confiança de que conseguiria controlá-los. O aumento no número de cidadãos certamente traz muitas vantagens. Mas quando eles possuem armas de fogo, essa é outra história. Suspeita, ressentimento, ciúme, seja qual for o motivo, isso inevitavelmente levará a acidentes. Pessoas definitivamente morrerão por causa disso. Atualmente, só posso dar armas aos cidadãos que foram verificados. Então, primeiro, eu decidi. Você fica com uma. Bing-Ao. Bing-Ao, ao receber a arma, ficou muito grato. Obrigado, Zai-Qian. O rato continuou a guiar e levou todos a uma porta grande. Lá dentro estavam sobreviventes amontoados, incluindo os companheiros e amigos de Shuizen. Com a expansão do alcance, eu finalmente pude sair do apartamento, então saí com Shuizen para encontrar a família dela. Vendo-a se reunir com sua família, também senti um certo conforto. Os olhos da irmã dela brilharam. Você está tão cheirosa. Você tomou banho? Izen explicou. Não só podemos tomar banho, como também há comida quente. Considerando o valor de Shuizen, preparei 3/4 vazios para ela, sua família e companheiros morarem. A garota ficou muito agradavelmente surpresa. Os níveis de confiança e lealdade aumentaram novamente. Depois de acomodá-los, verifiquei a atualização do sistema. Notei uma opção para gerenciar feras mágicas. O que é essa coisa? O quê? Invocar custa 1 bilhão? Justo quando eu estava visitando, Liu Willing me encontrou. Ela não parecia bem. Zai-Qian, tenho algo para lhe dizer. Ela se curvou profundamente. Sinto muito mesmo. Eu quero deixar o esquadrão porque minha habilidade não tem presença na equipe, e sinto que sou alguém dispensável. Eu vi que havia algo de errado com ela. Você pode me dizer a verdade. Está tudo bem. A garota começou a soluçar. Estou com tanto medo. Estou com medo demais. Aqueles goblins e orcs e aquela piton com que lidamos hoje, foi realmente assustador demais. O mesmo com a perseguição do tigre carmesim da última vez. Me desculpe. Toda vez você tem que nos salvar, mas eu sou realmente inútil demais. Sempre sinto que vou decepcionar suas expectativas. Ouvindo isso, senti que podia entender. Mesmo antes disso, eu havia notado o medo dela quando fomos resgatar a avó de Wen Bingao, e quando lutamos contra os orcs. Até da última vez, durante a perseguição com o tigre carmesim, ela quase perdeu a vida. E, honestamente, o impacto dela na equipe realmente não é grande, mas não se pode culpá-la por isso. Porque a névoa venenosa como habilidade, se não tiver cuidado, prejudicará outros membros da equipe. Portanto, é uma habilidade difícil de utilizar. Liu Willing deve ter feito o seu melhor para se adaptar. Quando os resultados ainda são insatisfatórios, isso deve fazê-la se sentir muito desconfortável. Pensando nisso, meu tom foi gentil. Tudo bem. Eu também preciso de pessoas aqui. Jinduoban nas instalações públicas do 21º andar. Trabalhar sozinha é muito cansativo para ela. Além disso, preciso estabelecer instalações públicas em cada prédio. Preciso de pessoas confiáveis para me ajudar. Se for você, posso confiar o trabalho a você com segurança. Você vai me ajudar? Além disso, acho que, contanto que você tenha mobilidade, ninguém é desnecessário. E sua habilidade é tão forte, possuindo a capacidade de manipular veneno. Tenho muita certeza de que você brilhará um dia. Se você acha que o combate externo é muito difícil agora, não me importo que você fique temporariamente aqui dentro para ajudar. Quando sua habilidade precisar ser usada, pedirei sua ajuda. Encorajada, Liu Willing sorriu aliviada. Logo em seguida, sua lealdade rapidamente atingiu 100. Notificação do sistema. O número de retentores disponíveis aumentou. Ela enxugou as lágrimas. Estou realmente envergonhada, Shai-Xian. Deixando você ver meu lado fraco. Vou me esforçar muito a partir de agora. Depois de um tempo, olhei novamente para esta opção de invocar uma besta mágica. Melhor tentar. São apenas 1 bilhão, de qualquer maneira. Com isso, eu fui em frente e cliquei em confirmar. Uma forte luz dourada disparou, então meu 1 bilhão se tornou um enorme ovo de ouro. Uma luz divina se espalhou ao redor do ovo de ouro e rachaduras apareceram. Então, um passarinho redondo e totalmente preto nasceu. Imediatamente abri o olho do rei para ver que espécie era essa. Pássaro de 3 pernas, uma besta divina nascida com poder solar, mas ainda em forma infantil. Precisa de luz solar de qualidade. Então é assim. Eu imediatamente abri um sorriso e o cumprimentei. Que nome devo dar a ele? Já que você é tão preto, que tal eu te chamar de Neguinho? Parece que você gostou mesmo deste nome. Logo, esta pequena besta divina estava imersa nos lanches que eu lhe dava. Depois de comer até se fartar, começou imediatamente a cochilar. Isso me fez reclamar. Este aqui é verdadeiramente abençoado.
Mas, reclamações à parte, assim que o pássaro de 3 pernas subiu de nível, a eficiência do gerador solar dobrou. Os 10 prédios próximos por acaso não tinham instalações solares. A existência do neguinho torna mais fácil para mim recuperar os custos. Então não há necessidade de hesitar. Vamos instalar geradores solares em todos os prédios próximos. Depois de um tempo, bati na porta de Kuindjun. Quero confiar todo o dinheiro a você. Esta é a conclusão a que cheguei depois de pensar sobre a habilidade de tributação. Por que confiar dinheiro aos cidadãos para a guarda pode gerar lucro? A cada mês renderá cerca de 10% em taxas. Se eu tivesse que escolher uma pessoa para guardar dinheiro em segurança, seria definitivamente Kuindjun com sua lealdade extraordinariamente alta. Ao receber este 1 bilhão, a lealdade de Kuindjun disparou para 100. Eu lhe disse que para pequenas despesas, ele poderia usá-lo livremente. Em seguida, também encarreguei Jin Duobin de selecionar livremente os membros da equipe, incluindo Olin, todos escolhidos livremente porque você é a capitã, e também lhe darei pagamento em dobro. Ouvindo isso, Duobin imediatamente se animou. Com certeza vou me esforçar. O último assunto, reuni todos os membros do esquadrão. Graças a todos, os monstros na estação oeste foram todos eliminados. Os trilhos do metrô também estão seguros. Não há um único monstro nas 2 estações a oeste. Agora é uma oportunidade de ouro. Devemos atacar primeiro. Agora mesmo meu coração também estava em conflito. A Gao Lin chorando e me implorando me fez entender. As pessoas diante de mim estão todas arriscando suas vidas para atender aos meus pedidos. Recentemente, se não fosse por Shu Yizhen se juntar a nós, todos poderiam ter corrido grande perigo. Eu também entendo que neste mundo onde se pode morrer a qualquer momento, ter a família sã e salva é um grande luxo. Mas mesmo assim, ainda espero que todos possam chegar diretamente à estação Shajiji amanhã. Por outro lado, meu neguinho comia e dormia todos os dias. Sob meus cuidados atentos, ele rapidamente subiu para o nível 5 e também despertou a magia de atributo primário, chama. Até eu herdei um. Então eu faço assim? No meu despertar mental, uma pequena chama dourada apareceu imediatamente no meu dedo. Este sentimento é muito familiar. É muito semelhante à sensação de quando mantenho as utilidades de água e eletricidade dentro de casa. Nesse caso, saí de casa secretamente. Depois de confirmar que não havia ninguém por perto, imaginei chamas grandes o suficiente para queimar um prédio inteiro. Então eu gritei e estendi ambas as mãos, mas a realidade foi dura. Atualmente, só consigo invocar chamas deste tamanho. Honestamente, essa habilidade é realmente muito fraca. Mas quando a combino com o gás venenoso feito pelo sistema, ela ainda tem algum poder. Atualmente, embora não seja muito forte, este potencial deve ser infinito. Afinal, neguinho ainda vai evoluir. Vamos testar aqui por enquanto. No tempo que se leva para fazer uma refeição, neguinho subiu de nível mais 3 vezes. Graças a isso, a eficiência solar também aumentou 8 vezes. Shu Yizhen também entrou. Estou pronta. Eu sorri levemente. Obrigado novamente hoje. Pedi a ela para enviar pequenos ratos na área oeste do metrô, liderando diretamente o esquadrão de Redonjian que esperava. A garota disse que só conseguia chegar à estação Koyan porque as partes profundas daquela estação de metrô estavam todas alagadas, completamente intransitáveis, e a situação na superfície era ainda mais desastrosa, totalmente devastada. Os prédios ao redor, sem exceção, haviam todos desabado. Quando o ratinho continuou a explorar em frente, uma pegada enormemente grande apareceu. Droga! Não é de admirar que todos os prédios desabaram. Neste momento, nós dois sentimos o chão tremer violentamente. Um terremoto? Não. Se continuar assim, nosso prédio também vai desabar. Depois de um bom tempo, o tremor finalmente diminuiu um pouco. Ouvi Kuindjun me chamando do lado de fora. Diga, Qian, desculpe. Por favor, venha para minha casa primeiro. Aquele som enorme de agora a pouco. Não ouso demorar um momento. Embora estivesse mentalmente preparado, a cena diante de mim ainda me assustou. Uma besta gigante de um olho só, com dezenas de metros de comprimento, estava destruindo arbitrariamente todos os edifícios à sua frente. Cada golpe no chão trazia uma pressão semelhante a um terremoto. Eu rapidamente convoquei os retentores de volta. Várias pessoas ainda estavam confusas. É por causa daquele terremoto de agora a pouco que voltamos? Mas muito rapidamente, várias pessoas perceberam a gravidade da situação. O olho único do monstro emitia uma luz carmesim com intenção assassina, como se quisesse nos devorar completamente. Que diabos é essa coisa? Uau! Isso é mal. Parece que está vindo para cá. O que está acontecendo? Eu olhei fixamente na direção do monstro, pensando em contramedidas. Eu preciso pará-lo. Com as minhas habilidades, consigo resistir ao ataque daquele monstro? No momento crítico, Wu Yanshu me chamou.
Zaiqian, me dê uma chance. Os olhos dela estavam cheios de espírito de luta. Nesse caso, também senti a pressão diminuir um pouco. Você consegue? O rosto dela estava cheio de intenção assassina. Não importa o que aconteça, eu vou fazer acontecer. Eu imediatamente lhe atribuí a tarefa de eliminar o gigante, com a recompensa de reviver seu filho por um dia. Além disso, comecei a organizar as táticas, o Yanshu, Redongan, Jindu Zen, Zandexil como o primeiro grupo. Segundo grupo, Jin Jiaron, Wen Bingyao, Jin Jian, e depois Shu Yushen e eu como o terceiro grupo. Eu cuidarei das coisas em casa. Por favor, todos se movam rapidamente em direção ao combate. Com o meu comando, todos avançaram na direção do monstro. Ao mesmo tempo, Liu Wuilin também seguiu meu arranjo, reunindo os cidadãos que serviram no exército na entrada principal. Eu sorri abertamente. Você também deveria ir se esconder na garagem com os outros. Mas Liu Wuilin cerrou os punhos. Eu também quero lutar junto com todos. Notei que as mãos dela estavam tremendo. Você está realmente bem? Embora eu esteja com muito medo, vou reunir minha coragem, disse ela com firmeza. Bom, então vamos para a entrada principal juntos. A besta gigante de um olho só diante de nós tinha dezenas de metros de comprimento. O seu olho sozinho era como um sol vermelho sangue no céu, mas os humanos fracos não sentiram medo. Eles escolheram enfrentá-lo de frente. Neste momento, eu já havia organizado todos os cidadãos que serviram no exército para se reunirem na entrada principal. Infelizmente, de 1.200 cidadãos, apenas 101 haviam servido. Eu perguntei onde estavam Bai Seng e os gêmeos. Vendo seus companheiros hesitantes e incapazes de falar, eu imediatamente fiquei furioso. Centenas de cidadãos, incluindo Bai Seng e Ye, podiam obviamente lutar, mas todos se fizeram de desentendidos e se esconderam na garagem subterrânea. Malditos covardes! As pessoas aqui não estão arriscando suas vidas porque são estúpidas demais. É porque eles sabem que, se não se levantarem e lutarem, todos morrerão. Eles estão se levantando para proteger suas famílias e a si mesmos. A verdadeira coragem não é sobre não sentir medo. É sobre ser capaz de seguir em frente mesmo ao encontrar coisas assustadoras. Pensando nisso, agradeci aos que estavam reunidos aqui. Então, comprei 101 pistolas e balas do sistema e aumentei todos os seus pontos de experiência e taxas de distribuição de assentamento para 100%. Os cidadãos que receberam armas de repente sentiram que havia esperança nesta batalha. E também notei que a batalha do outro lado já havia começado. Redongon estava escondido secretamente no caminho do monstro, então o pegou de surpresa e atirou sua lança. Este golpe atingiu a panturrilha do monstro. O gigante de um olho, com dor, virou-se furiosamente. Num instante, sua pupila, semelhante a uma gota de sangue, apareceu diante de Redongan. Justo quando ele balançou seu punho de ferro para desferir um golpe fatal em Redongan, o Yanshu se transformou numa pessoa urso e correu rapidamente em direção aos seus pés. Balançando suas garras afiadas, ela atacou ferozmente o corpo do gigante de um olho. Mas este movimento tinha poder limitado. Apenas atraiu a atenção da criatura colossal. O monstro levantou seu pé de vários metros de diâmetro e pisou com força em direção ao Yanshu. O Yanshu logo foi arremessada pela onda de choque maciça. Depois disso, ela ficou gravemente ferida, mal respirando. Felizmente, ela ainda tinha uma capacidade de recuperação extremamente forte, mas o gigante de um olho ainda estava se aproximando. Justo quando ele levantou a mão para acabar com ela, uma voz provocadora o atraiu. Zandexu levantou um megafone. Seu monstro tolo! O gigante de um olho virou-se lentamente ao ouvir a voz. Olhando para o machado na mão de Zandaki, ele se incendiou com uma fúria avassaladora. Ele reuniu forças para trás e então avançou com grandes passadas. O quê? Eu só o xinguei 2 vezes. Zandaki, cujo rosto ficou roxo de medo, só pôde fugir freneticamente. Sua tarefa era exatamente atrair a atenção do gigante. Sentindo o gigante de um olho se aproximando, eu rapidamente ordenei a todos que se preparassem para a batalha. Observando Zandaki conduzir o gigante com sucesso para o cerco, Blaki tomou a iniciativa, usando suas penas duras para arranhar o olho do monstro. Jin Jiaron, deitada em emboscada no telhado, aproveitou a oportunidade e armou seu arco. Com o aprimoramento da habilidade de perfuração, a flecha afiada perfurou a palma do monstro e atingiu seu olho. Aproveitando seu lamento, o Embingao usou o teletransporte para jogar rapidamente 4 ratinhos em sua boca. O plano estava completo. Eu invoquei gás venenoso diretamente. A barriga do gigante expandia-se continuamente, e uma névoa branca também saía de sua boca. Muito bom! Embora possamos eliminá-lo, devemos destruí-lo rapidamente. Magia primária, chama. Sob meu feitiço, uma explosão comparável a um tiro de canhão ocorreu dentro do gigante. Gás venenoso e chamas jorraram.
Metade do céu estava coberta de fumaça. Depois de muito tempo, fumaça preta ainda saía continuamente. Dentro do escudo do sistema, eu observei esta cena, aconselhando os cidadãos em pânico a se acalmarem e não se moverem. Atualmente, o plano estava correndo perfeitamente bem. De acordo com o meu plano, restava apenas o último passo. A seguir, basta comandar os cidadãos para concentrar o poder de fogo e mirar na cabeça daquele cara caído. Nesse caso, seria melhor que um servo finalizasse. Infelizmente, o Yanshu e Redonjian ainda não chegaram. Justo quando eu estava pensando nisso, Kyung-jun me lembrou com um olhar aterrorizado. Atrás de mim, eu estava indiferente. De qualquer forma, ele vai cair de cima do muro defensivo. No entanto, as coisas claramente superaram minhas expectativas. O gigante de um olho só realmente resistiu a este golpe sem cair. Como isso é possível? O pior é que ele já havia sentido a existência do escudo protetor. Ele levantou sua mão direita com raiva, juntou força e esmagou ferozmente contra nosso escudo. Felizmente, o poder do sistema foi forte o suficiente para bloquear este golpe. Isso não foi fácil. Comecem a atirar. Os cidadãos seguiram as ordens e começaram a atirar. Os tiros pareciam causar um dano considerável ao monstro. Eu ainda estava um pouco preocupado. O escudo protetor talvez não consiga bloquear seus múltiplos ataques. Se ele quebrar, seria fatal. Nesse caso, só posso usar minha habilidade secreta, Ampliação da Mão Invisível. Esta é uma habilidade que ganhei depois de gastar pontos de habilidade que eu relutava em usar. A mão maciça lá fora bloqueou outro ataque do monstro. Isso aumentou muito a moral. Todos viram esperança. O monstro sob fogo contínuo finalmente mostrou sinais de recuo. Uma lança azul cortou o ar, perfurando solidamente as costas do monstro. Era o trio do meu primeiro esquadrão. Eles terminaram de se curar e correram para cá. Então, vou deixar com vocês. Eu invoquei diretamente uma pilha de lanças para Redonjin. Lanças azuis foram arremessadas como gotas de chuva. O gigante de um olho só podia cobrir a cabeça para se defender, incapaz de revidar. Jinjiran puxou seu arco ao máximo e avançou para ajudar. O gigante de um olho só ficou completamente apenas com poder defensivo. Ao mesmo tempo, Blackie subiu de nível novamente. A chama que herdei também mudou de primária para intermediária. Notificação do sistema. Pássaro de 3 pernas sente invasão inimiga. Ativar poder? O que esse tal de Blackie pode fazer? Vamos tentar. O quê? Clicar naquele botão me custou 300 milhões. A energia solar ao redor se acumulava continuamente. Logo se condensou em uma enorme bola de fogo. Depois que a luz se dispersou, Blackie se transformou na forma suprema do pássaro divino. Uma luz escaldante imparável se condensou em sua boca. O gigante de um olho só nem teve tempo de se virar para verificar antes de ser perfurado no peito pelo enorme feixe de luz. O gigante de um olho só mal respirava, restava apenas um último suspiro. O Yanshu aproveitou a oportunidade e Li Tai, descendo do céu para dar o golpe final a este monstro. Notificação do sistema. Gigante de um olho de nível 51 eliminado. A carteira recebeu instantaneamente 31 bilhões e 900 milhões, ganhou experiência massiva. Os níveis de habilidade aumentaram continuamente. Após uma dor aguda familiar, o alcance do sistema Rei do Lar cobriu todo o bairro. O dinheiro de patrocínio de construção também depositou 10 bilhões, e Blackie também pousou firmemente com ar presunçoso. Esse cara gastou meus 300 milhões, mas Blackie também deu o golpe final no gigante. Você também se saiu muito bem. Embora as bestas mágicas só possam se mover dentro de casa, ganhar 30 bilhões por 300 milhões é muito rentável. Devo preencher todas as 10 bestas mágicas? Se a função é tão poderosa, não há necessidade de hesitar. No entanto, quando olhei de perto, o preço da besta mágica havia subido para 10 bilhões. Justo quando eu estava reclamando, notificação do sistema. Tarefa de voo Yonzhou concluída, custo de 300 milhões. Esta breve notificação continha a voz de uma mãe superando dificuldades para realizar seu desejo. Enquanto isso, fora do bairro, Lee Jong-wook fazia o seu melhor para usar sua habilidade para criar um pouco de água potável para os companheiros, mas a comida continuava diminuindo. Embora Lee Jong-wook pudesse obter um pouco de água com sua habilidade, a comida obtida ao lutar contra monstros havia acabado. Parece que só podemos deixar este lugar. De repente, eles também sentiram um tremor enorme, como um terremoto. Um companheiro disse para ele subir rapidamente para olhar. Havia um monstro. Os dois subiram rapidamente. Como resultado, eles viram a cena do gigante de um olho só rugindo descontroladamente. Jong-wook, o que devemos fazer? Seu companheiro perguntou baixinho. O que você quer dizer com o que devemos fazer? Faça com que todos fiquem no porão e não se movam. Não temos habilidade para lutar contra um monstro assim.
Justo quando os dois estavam em desespero, chamas brilhantes e ofuscantes no céu explodiram instantaneamente através do gigante de um olho só. Como isso é possível? Li Jong entendeu de relance. Aquela também era uma pessoa despertada, e era uma pessoa despertada em um nível completamente diferente do dele. Pensando nisso, ele se decidiu. Reúnam todos. Temos um lugar para ir. Então, Li Jong-hyuk trouxe os sobreviventes restantes para a entrada do bairro. Deve ser por aqui. O que está acontecendo? O mundo está um caos. Como este prédio ainda está tão limpo? Justo quando um companheiro quis dar um passo à frente, ele bateu de cabeça na barreira protetora. Então, uma mensagem apareceu acima de suas cabeças. Você deseja obter cidadania? Em pouco tempo, eles viram meu rosto bonito. Senhor Lee Junho-hyuk, muito prazer em conhecê-lo. Os olhos de Lee Junho-hyuk continham apenas choque. Este é aquele homem, o homem que fez aquele monstro colossal se ajoelhar, agora aparecendo diante de mim. Quase por instinto, ele imediatamente se curvou e agarrou minha mão com força. Meu nome é Lee Junho-hyuk. Por favor, cuide de mim. Woo Yan-shu, tendo completado sua tarefa, ficou no quarto. Ela chamou carinhosamente o nome de seu filho. Xiu. Está bom? Xiu parecia feliz. Isso é bom. Mas mãe, hoje é aniversário de alguém? Se não, por que tem sopa de algas? Nesse momento, entrei para verificar a situação deles. Sinto muito que Xiu não possa sair da minha casa. Eu realmente não esperava que fosse assim. Woo Yan-shu parecia gentil. Está tudo bem. Poder ficar aqui com ele assim já é suficiente. Estou extremamente satisfeita agora. Notificação do sistema. A lealdade de Woo Yan-shu atingiu 100%. Mas mesmo sem a notificação do sistema, eu podia ver pela expressão e atitude de Woo Yan-shu como ela se sentia. Xiu assistia TV feliz. Mãe e filho estavam se divertindo. Vendo essa cena, eu também pensei na minha família. Minha família está bem agora? Eles estão comendo bem, vivendo bem? Apenas um dia, mas eu entendo quanto de esforço essa mãe dedicou para este dia. Agora os ratos de Shu Yixin já se dirigiram para a direção dos meus pais. Assim que meus pais chegarem em casa, posso transferir os suprimentos necessários para minha família. Então hoje, vou apenas observar em silêncio, testemunhando a ilusão de um dia de Woo Yan-shu brilhar intensamente. Naquela noite, eu disse a Woo Yan-shu e Xiu que eles podiam dormir na cama mais ao fundo. Vendo sua hesitação, eu disse seriamente, você e Xiu devem dormir bem. Isso é uma ordem. Boa noite, tio Mago. Xiu se despediu de mim. Bebê, durma bem, meu bebezinho Xiu. Naquela noite, pela fresta da porta, a canção de ninar de Woo Yan-shu ecoou por um longo tempo no quarto silencioso. Embora eu já tenha passado da idade para canções de ninar, de alguma forma, ouvindo aquela canção, meus olhos também se fecharam inconscientemente. No dia seguinte, nada de especial aconteceu. Em paz e tranquilidade, comi a refeição que Woo Yan-shu fez com Xiu. Todos nós assistimos juntos ao anime que Xiu gostava. Xiu ficava perseguindo o Blackie que queria tomar sol. O Blackie até ficou bravo com isso. Todos nós tiramos uma soneca juntos e brincamos com os brinquedos que comprei na loja. Nessa alegria, o tempo não mostrou piedade, não esperando por ninguém, passando rapidamente. Eu mordi meus lábios com um pouco de autorrecriminação. Eu só pude dar a eles o curto tempo de um dia. Xiu, abraçado firmemente por sua mãe, perguntou com dúvida, mãe, você está chorando? A mamãe não está chorando. Até parece, a mamãe está claramente chorando. Xiu enxugou as lágrimas intermináveis de Woo Yan-shu. Mãe, não chore. As lágrimas de Woo Yan-shu simplesmente não paravam. Xiu, a mamãe está com tanto medo, medo de um mundo sem meu filhinho. Xiu também abraçou sua mãe com força. Mãe, não tenha medo. Eu estou bem aqui. A forma como Xiu usou sua voz gentil para consolar Woo Yan-shu a fez desabar ainda mais. Mas quando Xiu a deixou, o garotinho encarou o pôr do sol e sorriu ao se despedir. Mãe, eu sempre estarei aqui. Mãe, eu te amo. Woo Yan-shu enfrentou esta nova despedida. Mesmo com as emoções em colapso, ela ainda mostrava um sorriso. A mamãe também te ama. Mãe, adeus. Depois de se despedir, Xiu se transformou em pétalas por todo o céu. Wei-Ju apenas ficou ajoelhada assim, até que o calor que Xiu deixou para trás se dissipasse completamente. Ela não levantou a cabeça. Eu estendi minha mão. Não fique tão triste. Afinal, esta não será a última vez. Ela olhou para mim, com um rosto cheio de lágrimas. É verdade? Eu assenti. Enquanto houver uma oportunidade, eu com certeza vou te ajudar a revivê-lo. Em outra frente, Bai Shen-Yai no porão começou a gritar, todas as lanças e lanças de Orc, mas toda a riqueza ganha durante este tempo, tudo desapareceu sem deixar vestígios. Os gêmeos disseram que até os suprimentos sumiram. Depois de dormir e acordar, descobrimos que tudo tinha desaparecido. Eu perguntei por aí.
Muitas pessoas passaram pela mesma coisa. Você sabe qual é o nosso ponto em comum? O ponto em comum é que, quando os soldados se reuniram no portão principal naquele dia, nós não fomos. E todos os que foram, voltaram em segurança. Os gêmeos pareciam irritados. Nós deveríamos ter ido então. E Bai Seng, depois de desabafar, teve um mau pressentimento de que poderíamos ser expulsos. Antes, alguém com mais intenções tentou algo com um menor de idade e foi expulso diretamente. Não muito tempo depois, aquele criminoso morreu na estrada. Agora, se continuarmos a desafiar as ordens dele, serei eu quem morrerá. Bai Changmin não só correu para se reunir, como também conseguiu uma arma. Mas isso é apenas o começo da minha punição para esses covardes. No futuro, a sobrevivência deles será ainda mais difícil. Eu atribuí diretamente várias tarefas a eles. Eliminar 20 goblins. Punição, 1 minuto de dor severa. Agora mesmo, depois que o nível de confiança de Wu Yanshu atingiu o máximo, até eu herdei sua habilidade de cura automática de vitalidade ancestral. Essa habilidade não me ajuda muito, já que eu não vou pessoalmente aos campos de batalha. Como não saio de casa, também quase não tenho chance de me machucar. O nível de confiança de Bingal também está quase chegando a 100%. Se eu conseguir a habilidade de Bingal, poderei usar o olho do rei para me teleportar instantaneamente assim que a base avançada for ativada? Teoricamente, desde que o poder mental seja suficiente, posso me teleportar para aquele lugar. Então as futuras recompensas de tarefas devem se concentrar principalmente no fortalecimento do poder mental. Nesse momento, Wu Yanshu me chamou. Eu me acalmei agora. Envie-me para lá agora. Eu pessoalmente resgatarei sua família. Eu sei que deveríamos ter começado o plano de batalha ontem. Foi atrasado um dia por minha causa. Obrigada por me dar um tempo tão precioso. Eu definitivamente retribuirei seu cuidado por mim. Ela ter percebido meus pensamentos com tanta precisão me deixou ao mesmo tempo grato e um pouco envergonhado. Mas agora, os olhos de Yanshu não continham apenas raiva, em seu lugar havia um tipo de determinação e confiança. Obrigado pela sua compreensão. Então, por favor, espere com Dongjin e os outros no 29º andar. Não os mandei ir direto para a estação oeste antes de propósito. Aquele maldito gigante fez os trilhos da estação oeste desabarem. Até o espaço subterrâneo foi destruído. Para encontrar uma nova rota, Shu Lizhen tem enviado ratinhos desde ontem para encontrar um novo caminho. Pensando nisso, abri o olho do rei para verificar a situação. Este rato já chegou ao nível 7. Ratos evoluem tão rápido. Será que é por causa do registro de retentora da Shu Lizhen? Mas parece que algo está perseguindo. Zumbis. Um grande número de zumbis estava caçando o rato enviado. Isso é mau. Está cercado. Justo quando o ratinho estava prestes a ser despedaçado, era um tubarão terrestre de nível 23. Então o olho do rei também se desconectou. Droga. Além do tubarão terrestre, mais importante, aquele lugar é a estação Nampu. Isso fica a apenas alguns quilômetros da casa dos meus pais, então também pode haver monstros assim perto da casa deles. Preciso me apressar. Imediatamente encontrei a líder de equipe Jin Duobin. Depois de hesitar, expliquei a ela que precisava pegar Luilin emprestada por um tempo. Durante esse tempo, eu teria que incomodá-la para cuidar de todo o trabalho sozinha. Jin Duobin deu um passo para trás. Zaiqian, você vai me pagar horas extras. Certo? Eu te darei o dobro. Isso é ótimo. Todos os retentores do 29º andar chegaram. Muito bom. Vamos começar a discutir o plano de batalha. Todos sabem que, por causa do aparecimento do gigante, a estrada da estação oeste é difícil de atravessar. De acordo com a exploração de Izen, passando a estação oeste, as estradas entre as estações Fenegu e Koyan estão intactas. Então nosso alvo é abrir caminho pela rota da estação Fenegu. Antes de chegar à estação Fenegu, precisamos estar cientes de um shopping. Um grande grupo de orcs fez deste lugar sua base, cerca de 500. Vamos evitar o conflito o máximo possível, acrescentou Shu Yuzhen. Nosso objetivo é entrar na estação Fenegu e usar os trilhos dentro do metrô. Mas não se preocupem, pessoal. Já confirmei através dos ratos que há um caminho sem orcs. Olhando para os preparativos deles, eu também estava muito confiante, pois eu os aprimorei. Agora o nível de todo o esquadrão de ação ultrapassou 30. Meros goblins já não eram adversários para o seu esquadrão. Embora possamos viajar sem impedimentos para a estação Koyan assim que entrarmos nos trilhos do metrô, o problema é a estação Busan. Aquele trilho é muito perigoso. Está cheio de um número extremamente assustador de zumbis mutantes. Se não tivermos a capacidade de aniquilar monstros em espaços apertados, esta rota seria na verdade desvantajosa. Neste momento, todos estavam olhando fixamente para Luilin. Ela também se levantou. Izen, minha habilidade deve ser capaz de ajudar. Então pedi a ela que armazenasse gás venenoso no espaço.
Ela estava com um pouco de dificuldade para liberar o gás venenoso, então eu rapidamente abri o painel de gerenciamento de retentores e aumentei o nível dela. Embora tenha custado muito dinheiro, eu já tinha ganho centenas de bilhões. Esta quantia não é nada. Certo. Está tudo pronto. Comecem a executar o plano de batalha. Ao mesmo tempo, os zumbis na estação Buzz enlouqueceram coletivamente porque um ratinho investiu contra eles. No instante em que o rato entrou em contato com os zumbis, abriu o armazém para liberar o gás venenoso. Fumaça verde envolveu diretamente os zumbis. O veneno de Liu Wuilin tem um efeito paralisante. Uma vez inalado, os movimentos tornam-se incrivelmente lentos, depois o diafragma e os músculos paralisam, e finalmente a asfixia. Mas esses caras já estão mortos, então não vai causar outros problemas. Para esta situação, eu também propus o plano B. Estou contando com você, Yi Zhen. Com as invocações de Shu Li Zhen, ratinhos domesticados avançaram em bando. Cerca de centenas ou milhares deles morderam e despedaçaram os zumbis envenenados. Mas a situação de Li Zhen também parecia um pouco estranha. Os ratinhos contaminados pelo sangue de zumbis sofreram mutação e se tornaram ratos zumbis gigantes. Ao ouvir isso, um suor frio escorreu pelo meu rosto. Ainda bem que evitamos a pior situação. Se não tivéssemos lidado com isso antecipadamente, o Yanshu poderia ter sido infectada. Perguntei a Yi Zhen. Os ratos mutantes ainda te obedecem? Devem obedecer. Eles só parecem um pouco zangados. Isso é bom. O plano está indo muito bem. Desta forma, poderei resgatar minha família em breve. Nesse momento, o número de cidadãos aumentou em mais 150. Cidadãos chegaram a 3.000, adicionada a habilidade de subsídio à população de atividade econômica. Eu sorri levemente. Esta habilidade é muito boa. Simplificando, ao atribuir cargos aos cidadãos, dando-lhes subsídios, o subsídio e a carteira do sistema são separados. Desta forma, os cidadãos trabalham e eu nem sequer tenho que pagar do meu bolso. Posso aumentar muito o pessoal de gestão de instalações públicas. Os salários diários de 300 funcionários são de cerca de 30 milhões. Depois que eles forem ao shopping para consumir, o dinheiro também entrará na minha carteira. A habilidade de tributação também será útil, por isso é muito benéfica. Vou criar vários cargos. Além da gestão de recursos públicos, também posso criar cargos de limpeza e segurança. A segurança deve priorizar aqueles que se reuniram no portão principal da última vez. Primeiro, deixe-me nomear a senhorita Jin Duobin como diretora. Notificação do sistema. O nível de confiança de Jin Duobin atingiu 100%, registrada automaticamente como retentora. Isso não me surpreendeu. Deixe-me ver qual é a habilidade despertada de Duobin. O ronco de Liu Wuilin me interrompeu. Ah, essa garota também deve estar muito cansada. Eu deveria recompensá-la. Eu controlo a grande mão invisível e a mandei para a cama para dormir. Nesse momento, Shu Li Zhen já tinha controlado um ratinho até os trilhos da estação Nampu, mas de repente percebeu que havia perdido a conexão com o ratinho. Parece que é porque a distância é muito grande. O alcance da conexão parece chegar apenas perto da estação central. Só mais um pouquinho. Eu não pude deixar de ranger os dentes. Por que neste momento? No entanto, atualmente, não há outras opções. Só posso pedir a Yi Zhen para continuar tentando se conectar e verificar a situação. É preciso tentar todos os métodos. Antes disso, todos devem estar seguros. Nesse momento, o esquadrão de ação já havia chegado à estação Koyan. O que apareceu foram tijolos e telhas quebrados, devastação por toda parte, e mais duas grandes pegadas. Muito exagerado, mas não há tempo para lamentar. Jin Jin soltou diretamente o corvo para batedor. Ao longo deste caminho, ninguém encontrou nenhuma ameaça. Isso deve ser graças ao gigante que fez um alvoroço. Embora esteja escurecendo, devemos conseguir partir. Afinal, se houver perigo, Saikia nos teleportará de volta. Aquele parece ser o ratinho da Yushin. Vamos segui-lo. Depois de andar um pouco, todos descobriram que a estação Busan havia se tornado quase um grande lago. Eles não tinham notado uma cabeça de cabelos compridos emergindo do centro do lago. Jin Jin foi o primeiro a notar algo errado. Parece que acabei de ouvir algum movimento. Tem alguém ali. Parece ser uma mulher. Uma mulher com cauda de peixe abriu lentamente os olhos. Logo em seguida, todos ouviram um rugido de arrepiar a alma. Que diabos é essa coisa?